Olá, pessoal! Tá começando mais um C2R Cast, o podcast da C2R Advocacia, que tem como objetivo falar dos desafios no empreendedorismo em alguns mercados aí do nosso ecossistema de inovação e tecnologia. Eu sou a Nicole Sueiro, sou advogada na C2R, um escritório que atende startups. Sou da área de societário e investimentos, trabalho junto com o meu colega Felipe. Felipe, se apresenta aí, sua primeira vez aqui no podcast. Obrigado, Nicole. Prazer, pessoal. Eu sou Felipe Senhorinha Rose, sou advogado, sou um dos fundadores aqui da C2R Advocacia. E hoje vamos estar falando sobre AI, um tema super relevante para o mercado, né? A aplicação dele em todas as áreas aí. Muito empolgado aqui para esse bate-papo. Show, massa. Rafa, queria que tu se apresentasse aqui também, contasse um pouco da DataRudder. Tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Eu sou a Rafa, sou uma das fundadoras da DataRudder. A gente é uma empresa de inteligência de dados aqui de Florianópolis. A gente tem um produto de auto machine learning muito focado na prevenção à fraude em Pix e também na experiência do cliente, com previsão de churn, recomendação de ofertas. A gente é acelerado pela Darwin, a gente é investido pelo grupo BTG Pactual, a gente também está em grandes companhias aí do setor financeiro e grandes varejistas. Apesar de hoje eu estar à frente da parte estratégica, eu sou uma pessoa técnica, sou formada em estatística. Trabalhei alguns anos aí desenvolvendo modelos preditivos para esses setores. Eu quero dizer que eu já fiquei 5 minutos mais inteligente só do lado da Rafa. Fiquem aí essas 2 horas que vai valer a pena. Com certeza. Gustavo, por favor, conta um pouquinho de você, da CMO. Legal, eu sou Gustavo Stock, sou CEO do DCMOs Marketers e do CMOs aí. DCMOs Marketers é a maior comunidade de líderes de marketing do Brasil, que reúne executivos de empresas como PicPay, iFood, RD Station, Involves, diferentes empresas do mercado, que também se transformou numa frente de educação, de EdTech, onde a gente tem um programa chamado Road to CMO, que é um programa executivo que reúne 43 professores para formar executivos ao longo de 10 meses. E também a gente lançou o CMOs AI, que é a nossa plataforma de inteligência artificial voltada para produtividade, insight de profissionais da área de marketing comercial. Hoje o CMOs AI está presente em mais de 40 países, tem 8 mil usuários, e eu quero trazer em primeira mão que até o Spotify usa a gente, então estamos caminhando. Tá no caminho certo, hein? Muito bom. Gente, então, para começar nosso papo, a gente já estava aqui conversando um pouco antes. Vamos introduzir ali para o pessoal que não tá por dentro ainda o que é inteligência artificial, como que a gente está usando isso no nosso dia a dia. Bom, inteligência artificial nada mais é do que pode ser ou uma combinação de algoritmos para executar determinada atividade com base em aprendizado. E aí, esse aprendizado pode ser com base em um dataset histórico, um conjunto de dados históricos, ou pode ser também um aprendizado que a gente fala que é um aprendizado de máquina, conforme a pessoa ali vai ensinando a máquina aos poucos, é um aprendizado contínuo. Que é o machine learning. Isso. Machine learning que é a parte de aprendizado de máquina, é justamente isso. Você pegar um conjunto de dados, apresentar esse conjunto de dados para o modelo e indicar, normalmente, pode ser ou não indicar, mas normalmente se indica para o modelo quais são determinados comportamentos nesse conjunto de dados. Então, por exemplo, eu estou treinando um algoritmo de machine learning para detecção de fraude. Eu passo todo um histórico de dados para esse algoritmo e falo, olha, isso aqui foi uma fraude, isso aqui foi uma fraude, isso aqui não foi uma fraude, isso aqui não foi uma fraude. E aí o modelo ele vai aprendendo com base nesse histórico de dados qual que é o comportamento de uma fraude e qual que é o comportamento de uma não fraude. E aí, conforme você vai passando essa massa de dados, esse algoritmo ele vai entendendo, encontrando correlações e comportamentos de quando é uma fraude ou não, até que no final você pode perguntar para o algoritmo se uma transação é uma fraude e ele vai te dizer se é ou não. Diferente do ser humano que fala que sim ou não, o algoritmo ele solta uma probabilidade, né? Ele vai falar, tem 80% de chance de ser uma fraude. Isso tá bem presente no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai lá, por exemplo, votar numa enquete ou submeter um formulário, a gente tem que fazer aquele CAPTCHA. A gente tá treinando
a máquina para dizer o que é um semáforo, o que é uma faixa de pedestre. É mais ou menos isso, né, que funciona o treinamento. Exatamente. Então, esse é um outro tipo de aprendizado, né, de máquina, que é, enfim, justamente com uma pessoa ali, normalmente, ela pode não começar com um dataset histórico muito grande, mas aí o histórico vai sendo formado ali em real time e ela vai aprendendo em real time conforme as pessoas vão indicando para ela e treinando ela. A gente vai categorizando, né? A ideia do que ela trouxe é muito isso, de você categorizar, e a gente fala dos aprendizados tanto supervisionados quanto não supervisionados. Hoje, quando você trabalha especialmente com soluções robustas, como a da Rafa, você acaba tendo esse trabalho muito mais supervisionado, né? Onde você tem todo esse dataset, você faz uma higienização clara desses dados, tabula eles de maneira consistente, para que tanto o potencial de máquina seja utilizado da melhor forma, como você tem uma garantia que aquela é uma fonte da verdade, né? Porque se você apontar uma coisa como fraude, eu como usuário do outro lado não tenho nada a ver com a tecnologia que você criou, e eu sou apontado como um problema, sendo que eu não sou, a gente tem um problema de algoritmo. Então, esse cuidado com a base, esse cuidado com a categorização, para criar que, de fato, que esse aprendizado aconteça de maneira consistente, é importante todo um trabalho anterior, que é quase que transparente para quem usa, né? Na verdade, a gente fala, quanto melhor a tecnologia, mais transparente ela é, né? A gente chama de interoperabilidade dos dados, né? Uma forma lúdica que eu gosto de exemplificar também o que é machine learning, o que é IA, é que normalmente, enfim, a inteligência artificial ela é baseada muito em como o ser humano aprende. Então, você pensa, por exemplo, como que você aprendeu o que era um gato? Quando você era criança, repetição. Sua mãe falava, ó, esse é um gato. Seu pai falava, o gatinho. Sua avó, o gatinho, o gatinho, o gatinho. Uma hora, você olhou um gato, você sabia que aquilo era um gato. E no computador, no aprendizado de máquina é a mesma coisa. Você passa milhares de vezes fotos de gato e você fala, olha, isso é um gato. Isso é um gato, isso é um gato. E até o momento que você manda pro computador e pergunta, o que é isso? E ele vai responder, olha, tem 90% de chance de ser um gato. Então, é uma forma bem lúdica de entender como que funciona a machine learning. É aprendizado com base em repetição, assim. Eu acho que tem até uma curiosidade legal até, né, a gente vai antecipar um papo aqui que é sobre a tecnologia atual que todo mundo tá falando, que é o ChatGPT. E tem uma coisa que todo mundo questiona bastante. Por que a última atualização é 2021, né? Porque tem muitos motivos para isso, mas uma das coisas que aconteceram lá atrás, eu não vou lembrar exatamente o nome da inteligência artificial, se eu não me engano, da Microsoft, ela foi disponibilizada no Twitter, uma época, e ela aprendia com interação em tempo real. Então, toda a comunicação dela, tudo era aprendizado em tempo real. Só que ela acabou caindo de um lado obscuro negativo, do Twitter, e aí ela ficou sexista, racista, ela pegou... Foi bem pesado. Nazista, pode ser pesado. Então, esse foi que cortaram daí, né? Tiraram do ar. Exato. Por quê? O que estava acontecendo? Ela estava aprendendo, mas ela acabou de falar. Se você sabe exatamente o que é aquela coisa, por repetição, você vai aprender a dizer que é aquilo. A inteligência é isso. Só que se você disser que certa coisa errada é certa, ela vai saber, porque a base do ponto de partida são os nossos inputs, né? Então, esse cuidado, de novo, com a fonte de dados, com a fonte da verdade é bem importante. Tem uma outra história muito relacionada de uma Big Tech, que basicamente eles queriam... Vamos fazer uma seleção de colaboradores mais... que não seja enviesada, sabe? Mais imparcial. E aí eles pegaram todos os currículos dos melhores colaboradores, os que já tinham sido promovidos, que tinham crescido lá dentro, que tinham ficado um bom período dentro da companhia, e treinaram um modelo com base nas informações desses currículos. E aí, passado o tempo, eles notaram que esse modelo estava completamente enviesado. Porque eles só tinham contratado determinados perfis. Sim. E aí, por exemplo, a chance do modelo aprovar um perfil de uma mulher era baixíssima. A chance de o modelo aprovar determinadas, enfim, etnias era baixíssima. Então, porque foi treinado com dado totalmente enviesado. Foi justamente o oposto do que eles queriam. Então, esse cuidado que tu falou é super relevante, né? A gente precisa entender o que está sendo treinado e existem gatilhos que a gente pode inserir dentro dos modelos, sempre combinar modelos com regras. Sempre falo isso. O que é combinar um modelo com regra? É colocar uma regra mesmo, sabe? Olha, se tiver esse comportamento, eu não quero. Aprova, rejeita, enfim, faz isso, faz aquilo. Para que o modelo, no final do dia, consiga aprender com uma nova seleção de dados que está vindo, que não é enviesada, sabe? Perfeito, acho que Então, acho que como é que é aquele
corte, né? Se for para ter um corte, acho que é isso, cuidado muito grande com a questão dessa validação dos dados, né? De como eles foram tabulados, de como eles foram organizados, quem é o responsável por isso. E porque senão você pode enviesar um modelo e prejudicar muita gente, ainda mais se você é no caso aqui a gente tá falando de empreendedorismo, se você é uma empresa que atinge muita gente, que atinge a massa, né? E isso pode ser um grave problema que até você conseguir reorganizar tudo pode ser problemático. Então, acho que cuidado com a informação, com os dados é relevante pra caramba. Legal. E IA, quando a gente fala IA é muito antigo, né? Hoje a gente tá, acho que muito à tona IA por causa do ChatGPT, que trouxe também essa popularização, né? Mas por que a gente tem tanto tempo IA, hoje se fala, e o que vai acontecer agora que IA vai realmente ficar nas nossas vidas? Não vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o metaverso, né? Que teve aquele boom e agora deu uma esfriada. Legal, eu acho que a gente até comentava nos bastidores aqui, né? Eu trazia o ponto que esse papo começa em 45 com as redes neurais e etc. E a Rafa já trouxe que temos a estatística lá atrás já, que já tinha começado esse trabalho relacionado à IA. Mas eu acredito muito, eu vou trazer uma perspectiva muito mais voltada para as que a gente chama de LLMs, que, né, são os modelos largos de inteligência, que é o caso do ChatGPT. Eu acredito que tem vários fatores aí, mas o que eu mais pontuo é o acesso. Então, esses tipos de modelo, eles se tornaram mais acessíveis desde a ascensão do GPT. O que é acessível? A maneira como você consegue ter respostas desse modelo a partir de pedidos, que a gente chama de prompts. A maneira como você consegue ter respostas, ela é muito mais simplificada do que você precisaria antigamente, usando uma linguagem Delphi, usando algum tipo de linguagem de programação, desde a mais básica, a C, C++, etc. A maneira como você construía essas requisições, né? Até a gente ter hoje essa maneira que a gente chama de linguagem natural. Então, eu posso ir lá na inteligência e solicitar. Tenho um ovo, trigo e açúcar na geladeira. O que é possível fazer com isso? E ele vai entender se eu escrever errado, se eu escrever em 30 idiomas, se eu escrever ele vai entender o que eu quis dizer, porque eles são baseados em transformadores, né? Que é essa ideia de que o computador consegue identificar qual que é a coisa mais próxima perto daquilo que você acabou de citar. E ele busca a referência, ele vai construindo essa resposta para você. Então, eu acho que a grande diferença hoje, como a gente fala de ChatGPT, Bard, Cloud, todos esses LLMs, né? E CMOZI, que usa muito deles. Já faz jabá. A gente simplifica tudo mais, tem várias, são camadas, né? É a facilidade de uso, é a maneira como você consegue acessar esse conteúdo, essa informação. E hoje, eu falava muito do Everett Rogers antes, né? Que é quem cunhou o termo Lei da Difusão e Adoção de Novas Tecnologias. A tecnologia, ela precisa de vários fatores, entre eles, um dos mais importantes é o meio de propagação. Então, hoje é muito fácil, uma pessoa com um celular simples, com acesso a um 3G, 4G, ela consegue acessar, ela consegue fazer uma requisição e consegue ter uma resposta. Essa interação homem-máquina aqui, por si só, quebra muitas barreiras, né? E simplifica tudo. Então, a pessoa precisa saber o quê? Acessar a internet. Depois ela precisa saber fazer o quê? Um login, criar uma conta. E é gratuito. Para boa parte das pessoas, o simples é gratuito. Ela precisa escrever na língua natural dela e fazer um pedido. Então, olha isso. Olha o tamanho da barreira que foi quebrada para se ter acesso a uma tecnologia muito poderosa. E às vezes nem escrever, né? O Google e a Siri, por exemplo, são assistentes de voz. Então, por exemplo, eu tenho um tio que ele não, enfim, não teve uma formação tão boa e tal, então ele não gosta de escrever, escreve errado às vezes, e ele não consegue ter as informações que ele queria. Então ele só usa aquele buscar por voz. E pronto, ele encontra tudo que ele quer. E ele escuta também, ele não precisa ler. Então, essa questão de acessibilidade, até para quem às vezes não tem escolaridade, não tem alfabetização, ele, mesmo tu falando às vezes errado, ele entende. Então, essa questão da acessibilidade do IA, eu vejo que já faz muito tempo.
populariza, né? Faz com que todo mundo consiga ter acesso e de forma simples, fácil, rápida, né? Acho que isso é a maior revolução, né, que teve, né? De também dar para o usuário final esse poder, né? Não somente quem conhece da parte técnica. Vocês conhecem muito, né? Para vocês é muito mais fácil, mas quem tá lá do outro lado, né? Outros empreendedores também que não sabem na parte de desenvolvimento, não tem muito conhecimento, isso populariza, isso facilita, né? Para que a gente utilize a IA a nosso favor, né? Utilize a IA, seja ali, como tu comentou, para fazer uma receita de um bolo, uma receita de alguma coisa. É possível, Nós tá, que gente? nós que não cozinhamos tão bem, né? Nos ajudar também nessa missão, né? E também outras missões aí que tem também do empreendedor, né? E aí, como é que é a cultura na empresa de vocês de trabalhar com dados? O produto de vocês utiliza IA, mas e o dia a dia para gerir tarefa? A gente estava comentando antes que você transcreve, por exemplo, reuniões. Como essa cultura é passada para os colaboradores? Bom, a gente tem um time, grande parte dele é técnico, principalmente especialista na parte de ciência de dados, então, naturalmente, tudo que a gente faz vira um KPI, vira uma planilha, vira uma coisa, uma reunião. Assim, a gente vai fazer priorização de atividades. A gente utiliza, enfim, um conjunto de pesos para fazer uma média e ver qual que é melhor, qual que é a prioridade de fato. Muito Exato. bom. A gente faz tudo, para tudo a gente utiliza. E daí, na área comercial, a mesma coisa. A gente também acompanha todos os KPIs, a gente tem triggers que são baseados em acompanhamento dos dados do que está acontecendo, quantos pontos de contato eu tenho que fazer com o meu cliente para que ele se torne uma conversão. Então, a gente avalia muito. E olhando também a parte do cliente, né? Quais os fatores que aumentam ou reduzem a probabilidade do meu cliente encerrar um relacionamento comigo? Qual que é a melhor próxima oferta que eu posso mandar para esse cliente, que é algo que ele de fato está esperando. E isso tudo a gente faz baseado em dados, assim. Então, a gente respira bastante isso na nossa cultura interna. Mas também, algo que eu acho que é super relevante falar da área de tecnologia, é que a gente também tem o lado humano muito forte na tecnologia, né? Então, a gente tem muita comunidade da parte de tecnologia, onde a gente está quebrando a cabeça e pensando como humanizar cada vez mais essa área, e no sentido de todas as precauções que a gente estava até discutindo aqui, sabe? Então, é algo que a gente se preocupa diariamente também. Legal, eu acho que a gente utiliza para tudo também, né? Quando a gente está criando algo como uma tecnologia como a gente está fazendo hoje, a gente tem que ser muito early adopter, né? A gente tem que ser adotante inicial muito grande da tecnologia e aplicar ela em tudo que você conseguir testar. Mas eu costumo brincar que até antes de automatizar ou fazer qualquer coisa, você tem que pensar em como fazer isso manualmente, como fazer isso de maneira braçal, e depois você entende que aquilo funciona. A gente fala, né, de algoritmo e modelo. Até dando o exemplo que a Rafa trouxe, a gente fala de algoritmo de RFV ou RFM, né, que são usados muito no varejo, que é recência, frequência e valor monetário. Quando você olha para um cliente, você vê qual a recência que ele compra, com que frequência e qual valor monetário você tem. A partir disso, você pode criar um modelo que te diz que tipos de clientes determinados vão comprar e que tipos de produtos você correlaciona a isso e tem um resultado. A gente faz muito isso voltado para a parte de marketing em si, perfis de leads, personas, conteúdo, informações que mais impactam, que faz mais sentido, títulos, tudo que tem a ver com conteúdo em si, a gente tenta entender o que faz mais sentido. Então, eu catalogo lá, sei lá, mais de 400 pessoas que eu conversei ao longo de entrevista e que pessoas foi a que eu fechei. Crio primeiro uma visão clara de quem são essas pessoas, perfil, job to be done, etc. Tudo isso tabulado. Agora eu tenho uma visão humanizada do que é isso, né? Humana mesmo. Agora eu pego esses dados e tento encontrar padrões dentro dele que me dizem determinada coisa. Aí a gente vai um pouco para o conceito de growth. Essa é uma hipótese. Vamos levar essa hipótese para a comunicação, vamos levar essa hipótese para o pitch. Recentemente eu assumi vendas e eu saí criando processo para tudo quanto é coisa. Teste, roteiro, linha, tudo baseado nisso, né? Conversando com o meu especialista em conteúdo, ele falou assim, mas como é que você fez isso? Aí você vai lá e explica. Então, a gente tem muito uma ideia de transformar esses testes em aprendizados e fazer com que a equipe tenha processos, que a equipe tenha métodos para que a gente tenha mais produtividade, né? Então, a gente usa come da própria comida, né? A gente busca fazer isso dentro e aplicar em tudo que é possível,
desde que a gente tenha desenvolvido um nível mínimo de maturidade com aquilo e de fato seja replicável, tem um lado científico da coisa em si. Então, acho que a gente também gosta, não tanto quanto eu gostaria, porque nem todo mundo consegue achar importante de largar daquela mudança de cenário, porque você tem um modus operandi, uma maneira de fazer. Aí quando você tenta inserir dentro de uma cultura de uma empresa uma nova maneira, às vezes é complicado. Então tem esse fator humano que a gente precisa compreender, educar. Eu acho que a palavra que eu acho que vai passar muito aqui por nós é educação. Todos esses conceitos são educação. Aos poucos as pessoas vão pegando o jeito de fazer, de entender e de pensar daquela forma. Né? Eu acho que outro ponto, assim, pegando esse gancho, é que muitas vezes algumas pessoas podem se sentir ameaçadas no sentido, por que tu tá automatizando a minha atividade? Só que no final do dia, a IA, ela vem muito para mostrar pra gente qual que é a real capacidade do ser humano. A gente é brilhante, a gente consegue fazer coisas que, enfim, nada na natureza, enfim, nenhum animal na natureza consegue. Então, vamos tirar o máximo que for automatizado que uma máquina consegue fazer e vamos usar seu tempo para algo que uma máquina não consegue resolver, desafios que uma máquina não consegue resolver. E aí são esses desafios que muitas vezes são humanos, desafios que enfim, que vão fazer a gente ter tempo para pensar no próximo passo, por exemplo. Perfeito. Aqui já linkando, dentro do direito tem muito esse questionamento, né? O robô, a máquina, a IA vai pegar meu trabalho, não pode, não tem que entrar. Não, eu sempre falo, cara, se tu tá se comparando a uma máquina, tá totalmente errado, cara. Sim. O ser humano, ele é feito para pensar. A gente tá aqui para pensar. Por exemplo, a gente tava falando do caso aqui de discriminação, né? A IA foi para um caminho de discriminação. Somente o ser humano poderia falar assim, para isso aqui, a gente tá tendo discriminação, vamos resetar, vamos fazer diferente, vamos modificar isso aqui, né? A máquina não, a máquina continuaria, ela ia continuar e isso aí virar uma bola de neve, né? Então eu falo assim, dentro do direito e em todas as áreas, né? O ser humano, ele é feito por uma coisa, pensar. Sim. Se a gente virou robô, é porque tá errado. Né? Eu acho que tem trazendo isso que a Rafa trouxe, tem um episódio do Joe Rogan que ele entrevistou o Elon Musk, que acho que faz uns 3 ou 4 anos. Tem muito bom episódio, super recomendo, quem quiser pesquisar aí. É o primeiro, na verdade, no qual ele fuma um charutão lá, muito louco. Mas ele fala uma coisa que é muito persistente, eu acho que se as pessoas olharem para a inteligência artificial dessa maneira, muda tudo. Ele fala que ele é muito questionado sobre se nós iremos virar ciborgues. Porque ele tem uma empresa chamada Neuralink, que implanta chips no cérebro. O objetivo inicial é ajudar as pessoas com alguma deficiência, com algum problema, a voltar a ter atividade da vida normal. E ele já fala que nós já somos ciborgues. Nós somos ciborgues hoje. Mas, exatamente, nós somos ciborgues hoje. Você está com o telefone na mão, nós já somos ciborgues. Mas qual que é a diferença que ele fala? Ele fala que a nossa simbiose, a conexão real com esses dispositivos, ela tem uma taxa de transferência baixa. Ou seja, a velocidade com que a informação que está aqui chega, que o processo e que essa troca acontece, é lenta. Então, isso que impede que a gente tenha uma exponenciação do aprendizado, da capacidade. Quando a gente pega para inteligências artificiais mais facilitadas, como os LLMs, como essas empresas como o GPT e todos os outros que eu falei, você aumenta essa taxa de transferência, porque é muito mais rápido, é muito mais fácil, você processa menos. Então, é exatamente isso que foi dito. Se você pegar seu conhecimento, seu esforço, que antes demandaria horas, dias para fazer determinada coisa, você consegue fazer muito mais rápido, porque é um processo que às vezes acaba sendo automatizado, você consegue alocar esse recurso em outras coisas que vão gerar mais impacto para você e para a organização. Eu tenho um posicionamento um pouco questionador sobre a questão de haverá demissões em massa? Haverá problemas com várias pessoas? Sim, eu acredito que sim, a gente está na frente de uma revolução que vai mudar, assim, muitas formas de emprego, muitas coisas que desde então já eram coisas processualizadas, coisas que são repetitíveis. Se as pessoas se aterem somente a isso, elas vão perder os empregos, eu vejo dessa forma, muitas vão perder os empregos, sim. Mas a gente também, como ser humano, é super adaptativo. A gente consegue se adaptar e evoluir. E eu até escrevia mais cedo sobre engenharia de prompt, um questionamento, skill ou profissão. Eu acredito que tudo que está acontecendo agora é mais uma skill que o ser humano vai ter que desenvolver. Assim como usar um computador, assim como aprender qualquer outra coisa nova, é a mesma coisa. A velocidade que você vai aprender, vai adaptar, na minha opinião, é o que vai diferenciar os profissionais. E sim,
Eu imagino, a minha posição vai ter um impacto no mercado de trabalho, sim, ele já começou, se você pegar, existem várias e várias empresas, especialmente essas que são impactadas inicialmente como conteúdo, no qual eles demitem boa parte da sua força, porque eles vão ter o mesmo potencial com 3 ou 4 pessoas seguindo um processo. Mas isso traz eficiência também, né? A gente já teve primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, terceira revolução industrial. Isso faz parte, né? Acho que a gente é ser humano porque a gente consegue se adaptar a esses momentos, né? E eu acho que... Desculpa, eu acho que vai bem como que a Rafa falou, né? Então, vai aumentar a eficiência para fazer um trabalho talvez que o humano não precise fazer. A gente vai se dedicar ao novo aprendizado, a gente vai conseguir colocar nossa energia, nossa força numa coisa que tem mais a ver com a nossa capacidade enquanto humano e não enquanto robô. De ficar fazendo lá, talvez, um trabalho de clicar repetitivo. Pô, vamos aproveitar o que essa pessoa tem de bom, sabe? E até para a parte jurídica, assim, por exemplo, às vezes alguma classe de processo é sempre a mesma coisa, assim, é sempre a mesma defesa. Aí chega aquele processo que é super complexo. Imagina poder colocar um grupo maior de advogados discutindo e tendo tempo para pensar e sentar e discutir, porque o resto que já segue o padrão default, que já tem uma lei muito bem estabelecida, vai seguir, enfim, o caminho que pode ser semi-automatizado. Óbvio que sempre vai ter que ter um humano na ponta avaliando o resultado final, mas eu acho que isso é o legal. Você sentar e poder pensar fora da caixa e ter tempo para isso. E sempre vai ter algo complexo, sempre vai ter um mercado novo. A gente tava comentando, né, do Pix. Surgiu o Pix, surgiu o golpe do Pix, surgiu um nicho de mercado de fraude para Pix. Exato. Então, e agora já falando assim, mais de mercado até, né, e puxando o Pix, né, que foi algo muito interessante, né, trazer o Pix pra gente fazer transações instantâneas e trazer aqui também o brasileiro, né, porque o brasileiro, ele gosta de fraude, né, a gente faz o WhatsApp, tem golpe do WhatsApp, a gente faz o Pix, vai ter golpe do Pix, né? Como é que foi para vocês entrarem dentro desse mercado, né, de fraude? O que fez vocês entrarem dentro desse mercado? Foi o acaso? Já foi estudado realmente? Como é que foi essa inserção dentro do mercado financeiro para trabalhar a fraude utilizando também IA, né? E outras questões mais? Legal. A gente sempre teve a proposta de usar dados para o bem, então a gente já trabalhava às vezes com fraude em cartão de crédito, em onboarding. Desde outubro do ano passado, a gente começou a receber essa demanda das instituições financeiras por conta do Pix. No final do dia, o Pix, ele mudou a vida do brasileiro, né? Você consegue transacionar, comprar uma pipoca na esquina e pagar em Pix. Mas ele também trouxe todo o desafio. Antigamente, no banco, a gente tinha até 2 horas para detectar que aquela transação era uma fraude. Então, até mesmo o cliente tinha 2 horas para detectar que ele caiu num golpe. Ele tinha 2 horas para avisar o banco de que o celular dele foi roubado. E, de repente, não. Instantaneamente, em 2 horas, o fraudador passa por mais de 10 contas diferentes, de 5 instituições diferentes. E o dinheiro se dissipa no setor financeiro. Pra vocês terem ideia, é reportado mais de 300 milhões de reais em fraude mês. Nossa. Em Pix. Então, assim... Só em Pix. Exato. E é uma subnotificação, né? Porque muitas pessoas acabam não avisando o banco, porque se sentem constrangidas, porque existem outras modalidades de golpe. Tem golpe do robô do Pix. Que o fraudador fala, manda 20 reais pra essa chave que ele devolve em dobro. Aí a pessoa manda 20. Criativo. Tô sendo marcada direto no Instagram. Achei o bug do Pix. Você manda pra essa conta, devolve em dobro. Daí a pessoa coloca 20, coloca 30, volta. Aí a pessoa coloca 10 mil, não volta. Não. Caramba. Depois a culpa é do marketing, Não, né? meu Deus. Exato. E aí, como que a inteligência artificial pode apoiar nesses casos? Basicamente, a gente avalia comportamento de transação. Então, qual que é o teu comportamento padrão? Qual que é o comportamento padrão dessa pessoa? E a gente combina com informações que a gente tem hoje. Por exemplo, hoje eu sei qual que é a localização, latitude e longitude onde você costuma transacionar. E eu sei a longitude e latitude de uma região de risco. Então, eu consigo, por exemplo, detectar que você está fora da sua região de risco. Eu consigo detectar que você está mandando para uma chave que tem um índice de risco alto no mercado. Então, por exemplo, uma chave
Pix que não tem uma correlação muito forte com o CPF que está cadastrado naquela chave, ou uma chave Pix que a informação da chave, às vezes o e-mail, o telefone, já teve vinculado a uma pessoa que já teve processo de fraude, é uma chave muito nova, pode ser uma chave de aluguel, a receita, às vezes no sentido de, poxa, uma chave que já recebeu, que acabou de receber auxílio emergencial, está transacionando 5 milhões por mês. Tipo, alguma coisa pode estar acontecendo. Óbvio que pode acontecer, mas pode ser um indício de uma conta de passagem. E aí a gente combina essas informações para, no momento da transação, fazer um bloqueio preventivo. Tipo, Mas aí como é que fica a questão da disponibilização de dados, até com a LGPD, né? Queres dar um briefing sobre a LGPD? Não, eu ia falar que eu tive o meu Pix travado. Eu tava na Argentina, daí eu tive que fazer uma transação para trocar por moeda, né, nosso peso lá que tá muito valorizado, né? E travou. Eu não pude fazer, eu tive que chegar lá pra trocar, daí eu mandei, ele falou, em 15 minutos tá liberado. Deve ter sido a empresa da Não, Rafa foi um dia inteiro, deu, meu Deus, caí aqui. Então, Caiu é no uma falso prevenção, positivo. é algo bom, né, que trava, e também tem algo também que, por vezes, a máquina, né, é a probabilidade, né, não é certeza. Não, né? Então... exatamente. Às vezes você tá, de fato, tá numa região de risco, fazendo uma transição de um alto valor para uma chave de risco, mas realmente é você e é o que você gostaria de fazer. Então, a gente sempre trabalha com uma taxa de falso positivo, sabe? E aí a instituição define o apetite de risco dela, sabe? Quantos clientes você vai impactar que não eram fraude para você pegar o quanto de cliente que seria fraude de fato. E aí ela consegue fazer ali um corte de probabilidade e falar, olha, aqui eu vou ter a cada 10 transações que eu vou bloquear, 5 vão ser de fraude. Então, pra mim, tá ok. Ou, não, vou querer cada 30 transações, 20 são de fraude, ou 10 são de fraude. E aí vai brincando ali com os cortes e definindo o apetite de risco dela. Mas vai começar a acontecer cada vez mais esse tipo de ação no Pix por conta do volume de fraudes. A gente vai marcar o Instagram da Rafa aqui, vocês podem ir lá. Não. Se der errado, Se der errado, Se manda der mensagem, errado, libera meu Pix, libera meu Pix. Manda uma mensagem pra ela. Socorro, né? Hashtag libera meu Pix. Libera meu Pix. Segue a Rafa lá que ela vai ajudar a resolver isso aí. Boa. Então, mas aí eu queria entender como é que fica... Da onde vocês pegam esses dados? Como eles ficam A parte da disponíveis LGPD, né? pra aprender? Perfeito. Bom, primeiro, falando um pouco da LGPD, a gente tem toda uma seção de proteção ao crédito, né? Que ela acaba liberando um pouquinho, dando um pouquinho mais de liberdade para a gente trabalhar com dado aberto, muito para proteção, justamente a prevenção à fraude também e proteção ao crédito. Hoje, a gente não necessariamente tira o dado de dentro da instituição, a gente é uma solução que pode ser instalada on-premise, a gente vai instalado dentro da instituição, ou seja, o dado não transita para fora. E no final do dia, quando a gente está falando de algoritmo, de comportamento, eu não preciso necessariamente saber que você é você. Mas no caso específico de fraude, a gente precisa saber, ter a informação das chaves, por exemplo, que é uma informação sensível, enfim, é um dado que pode identificar uma pessoa, mas aí a gente também trabalha muito dentro do dado de fraude, sabe? Do que eu sei que é fraude. Então é mais ou menos dessa forma, e seguindo toda a política de privacidade que a gente tem dentro da companhia e de segurança. Outro ponto super importante em fraude, que assim, a gente está aplaudindo de pé o Bacen. O Bacen lançou uma resolução sexta para compartilhar, onde obriga os bancos a compartilharem dados de fraude. Lançou, acho que dia 23 de maio, se eu não me engano, vai ficar vigente em 1º de novembro. Isso é algo que a Febraban também já vinha tentando fazer há algum tempo, que é basicamente um birô de fraude, né? Liberar o mercado para desenvolver birôs de fraude, onde a gente vai poder compartilhar dados de fraude entre as instituições. E isso tem um poder muito grande, né? De reduzir, né, a fraude até para tu conhecer mais o mercado, né? Tu acaba conhecendo mais o mercado, né? Legal. Exato. Interessante. Febraban, inclusive, tá bem ativa, né? A gente tá com a nossa spin-off lá, da T-Comply, que é uma vertente da C2R que trabalha com proteção de dados, com adequação LGPD, com compliance. E aí ontem a gente estava conversando, eu e o Pedro, ele disse que tá uma correria lá, porque a Febraban tá bem ativa, notificando as pessoas para entender se elas estão como é que elas estão tratando os dados.
E agora ainda mais, né? A gente acabou de ter a primeira multa, né, por proteção de dados, e não foi nem por vazamento, foi por não estar adequado mesmo à proteção de dados. A FEBARBAN sempre foi, né, alguém que impôs para o mercado uma certa proteção, né, e cada vez mais também é muito importante, né? Acho que a parte de proteção de dados vinculado a dados financeiros e a dados de saúde é onde que pega, né? Que é onde a gente é mais impactado, né? Claro que tem muitos outros, né? Mas dentro desses dois mercados, eu acho que são mais sensíveis a nós, né? Pessoas, né? Então, super importante a atuação dela também para regulamentar o mercado, né? Até porque... Não sei se vocês viram aquela propaganda que deu um rebuliço ali da Elis Regina, que criaram a imagem dela para fazer a propaganda. Então tem, às vezes, essa limitação, né? Até onde a IA pode ir. Ainda não tem a regulamentação correta, talvez, dessas questões. Então é importante, pelo menos, a LGPD ali a gente seguir. É a parte ética também, né? Entrar na parte ética da IA, né? Então, até onde vai essa parte ética, moral, né? Em relação à aplicação da IA, aplicação daí de voz, de imagem. A gente teve também, né, vários artistas aí, a gente utilizando a IA para reproduzir a voz dele e trazer, né, para mais próximo da gente, já faleceram e tudo mais. Então, isso também é uma discussão bem grande, para que a gente, os profissionais, né, se debrucem sobre isso, né? Pare de virar o robô e volte a pensar, né? Complexifica, né, Exato. E tem um ponto bem importante aí, por exemplo, de ChatGPT. Tá todo mundo usando. Eu não sei se vocês viram que algumas companhias proibiram os colaboradores de utilizar. E algumas coisas que eu, curiosamente, estava avaliando, assim, e testando. E sabia se você pedir para o ChatGPT fazer uma correção de um texto seu, você pode corrigir aqui a pontuação para mim? E alguém ir lá e pegar um pedaço do seu texto e perguntar, foi você que escreveu isso? Ele fala que foi ele? Sim, fui eu que escrevi. Mas não foi. Ele só fez a correção da pontuação. Outro ponto super relevante, ou seja, ele pode ter escrito algo, eu posso perguntar se foi ele, o chat que escreveu, e eu vou ter acesso ao texto completo que ele escreveu. Porque ele fala assim, além de ele falar assim, sim, fui eu, ele fala, e o restante está aqui. E aí ele passa... Se apropria, né? Ele se apropria, exato. E aquela informação que tu colocou, a partir do momento que você coloca alguma coisa no ChatGPT, é dele. E outra pessoa pode fazer engenharia reversa para chegar no que você está colocando. Então, existe essa preocupação realmente, e ela é muito séria sobre isso. E falando sobre voz, assim, até pegando um gancho sobre como o fraudador está sempre à frente, os fraudadores estão usando uma técnica agora de golpe, onde ele te liga, fingindo que é do banco, faz algumas perguntas, que obviamente tem os seus dados, né, para fazer alguma pergunta ou outra. Você vai respondendo e ele vai gravando a sua voz. Depois ele liga para sua família, com a sua voz. Nossa, já vi onde é que vai dar. E aí ele pede o Pix. Exato, e aí ele pede o Pix. Então, sempre assim, o Pix. A gente vai ter que começar a ter muito cuidado com o nosso dado. E aí o nosso dado tá em tudo. Tá na nossa voz, tá nas nossas fotos, nossos vídeos no Instagram, que é aberto, e, enfim. E assim por diante. Eu acho que toda inovação, ela passa por essa fase, né? Onde ninguém entende nada, não sabe como regularizar, não sabe a quem recorrer, não entende qual que é a fonte de fato de controle disso. Até dando 2 passos atrás, já que a gente fala tanto do mercado financeiro, o próprio blockchain, o próprio mercado do Bitcoin é um exemplo disso, de quão difícil foi chegar ao nível que tem hoje de controle, de regularização, de compliance, de tudo isso. Por quê? Porque quando começou, era muito difícil. Você tinha P2P, né? Quando 2 pessoas transacionavam sem controle, você tinha várias e várias corretoras de altcoins, de criptomoedas, em paraísos fiscais, você tinha N tipos de coisas diferentes sem regularização. Hoje, há um cerco maior quanto a isso, você tem que, inclusive, declarar no imposto de renda e tudo. Dando esse exemplo, eu trago para a IA, nesse momento, falando como a Rafa trouxe do GPT,
quando a gente fala, né, como que os modelos são treinados, hein? Primeiro é treinado, uns LLMs primeiro são treinados com uma massa grande de dados, sem que ninguém supervisionize isso, e depois é supervisionado para validar a qualidade disso. Essa fase anterior, que é a não supervisionada, é basicamente ele fazer um extract ali, pegar tudo que está disponível na internet, passar para esse modelo absorve aquilo, entende, cataloga tudo isso, organiza em diferentes níveis, e quando você vai lá fazer uma pergunta, ele é capaz de, a partir dessas informações, criar algo, a partir de informações que já existem, criar algo e dizer que ele mesmo fez, certo? A partir do seu input, você pode também revisar alguma coisa, ele entende o que é o português, qual a ortografia, semântica, etc. E a partir do momento que você imputa essa informação, é dele. E isso vai ser usado para aprendizado de máquina de novo. Então, só que se parem para pensar, tem uma outra tecnologia que chama Mind Journey. A gente está falando existem 3 níveis principais hoje de IA, né? O text-to-text, que é o que o ChatGPT é hoje. O text-to-imagem, que é, por exemplo, Stable Diffusion e Mind Journey. E tem text-to-vídeo, que hoje já existem IAs que também transformam texto em vídeo. São as GANs, né? Que são esses tipos de redes que funcionam mais voltadas para imagem e vídeo. Tudo isso foi usado, imagem de artistas, vídeo, músicas, voz, livros, tudo. Se houvesse um blockchain para catalogar a origem de cada coisa e fazer uma regressão e encontrar todas as propriedades intelectuais. Existe uma empresa hoje chamada Anthropic, que ela é muito focada nisso, e você consegue acessar tudo que tem lá de informação para saber como que ela foi treinada e com que referências, diferente do ChatGPT, da OpenAI. Então, eu acho que hoje ainda é muito incipiente, não se sabe o que vai fazer, mas se regularizasse, não existia. Esse é o ponto. Se regularizar a nível do que a gente tem de propriedade intelectual para tudo quanto é coisa, não existia. E dando o exemplo da Elis Regina, desse caso onde a marca utilizou a IA, né, para ressuscitar, e hoje é muito fácil fazer isso, né, com essa IA de rosto, né? Isso é realmente muito crítico, porque até nesse caso da Elis Regina, tudo que a ação em si representa vai contra tudo que a própria personagem representou durante a vida. É totalmente distópico, tá desconectado. É uma dualidade platônica ali, que separa muito uma coisa da outra. E aí o que acontece, essa semana, inclusive ontem, se não foi noticiado isso, a Madonna já deixou escrito que ela não autoriza que ela seja utilizada por nenhuma inteligência artificial. Enquanto tem o Bruce Willis, se eu não me engano, que está sofrendo com um problema de saúde, e ele vai ser revivido em filmes a partir da inteligência artificial. Sim. Então a gente tem pontos diferentes aqui para ser explorado, onde há uma oportunidade, falta regularização, mas onde há uma série de benefícios, né? Então, tanto para empreendedores, negócios, etc., mas ainda é tudo muito novo. Eu não chutaria nada nesse momento. Mas se regularizasse hoje... Provavelmente daria um problema. Ele travaria, né? Ele travaria tudo, né? Bloquearia, entendeu? Bloquearia totalmente. É que tá todo mundo aprendendo também, né? Até onde vai, o que tá acontecendo. E ter essa transparência do que tá acontecendo para as pessoas na ponta, eu acho muito relevante. Porque imagina, às vezes, um advogado escrevendo toda a tese de defesa dele lá, e a outra parte, se tiver um pedacinho da sua tese e tiver acesso a um pedacinho da tua tese e botar lá, vai conseguir ter acesso a tudo. Então, as pessoas terem essa transparência no sentido de conhecimento de tudo que elas estão imputando lá, vai ficar lá, praticamente para sempre. Não sei se eles vão trabalhar, em retreinar e eliminar dados, mas aparentemente para sempre vai ficar lá. Então, acho que as pessoas têm que também utilizar com cautela, né? E fere a LGPD, né? Que é exatamente isso. Você tem que pegar seu dado, ser capaz de ir lá, tirar ele, deletar. Como é que você vai fazer isso com uma máquina gigantesca que já aprendeu? Você não tem lá um ponto, remover regressivamente tudo isso de todo mundo. Não existe isso. Então, seria uma malha impossível de fazer. Então, eu acho que, cara, ainda tem muita coisa para acontecer. É muito cedo, muito cedo. É tipo day zero, lá no anos 2000, quando surgiu a internet ainda, quando a gente fala dessa distribuição de linguagem natural. Eu acredito muito que o futuro da IA vai ser treino com base em dados sintéticos, sabe? Com dado criado. Então, eu acredito muito nisso, assim, que no futuro os cientistas de dados vão criar, os engenheiros de dados vão criar uma massa de dados de teste para treinar,
fictícia. Daí a gente não vai ter, aí a gente não vai precisar do treino de reforço, talvez. Vão começar a existir novas técnicas para que isso não aconteça. Assim como as pessoas físicas, eu imagino que no futuro também elas vão proteger muito mais o dado delas. Então já tem, por exemplo, tu consegue instalar VPN no teu celular e, enfim, os aplicativos não sabem onde você tá, porque às vezes, poxa, sei lá, se eu vou no Mac, o meu Sem Parar já manda mensagem falando pra eu pagar com Sem Parar. Sim. Então ele sabe que eu tô ali, sabe? Sim. Eu nem tenho o aplicativo do Sem Parar, sabe? Então, assim, ou a gente já sabe que o celular ficou ouvindo a gente, que depois envia uma oferta direcionada. Então, eu acho que o futuro da IA, no meu ponto de vista, é muito sobre tentar mascarar os dados das pessoas para que a gente não se sinta tão invadido, sabe? Existe, só complementando, existe dentro de N modelos, existem várias técnicas de você treinar esses modelos. Quando a gente pega um LLM, como o ChatGPT, Bard Cloud, como eu já trouxe aqui, eles são treinados com essa base massífica de dados. Só que existe uma técnica chamada Fine Tuning, no qual você pode pegar esse modelo e especializar ele mais, por exemplo, no jurídico. Quem fez isso foi a Bloomberg. A Bloomberg, desculpa, não é nem no jurídico, no financeiro. A Bloomberg fez isso no financeiro. Ela pegou um modelo lá, colocou todo tipo de informação, 58% da informação era da própria Bloomberg, e esse modelo virou um modelo mais especializado em finanças. Então, essa é uma técnica que chama Fine Tuning. Esse tipo de coisa, hoje, ainda é um pouco distante para a maioria, mas sim, um conhecimento mínimo de técnica de Fine Tuning, que basicamente é categorização. É possível você fazer isso. É possível você fazer isso com o seu negócio. É possível você fazer isso com N tipo de coisa diferente. Recentemente, a gente tá abrindo uma frente B2B no CMOS AI, no qual tem um cliente que quer que o modelo se performe quase como se fosse ele ali com as informações dele. E é possível fazer, sabe? Implementar isso. Então, eu acredito também que vai ter essa fonte da verdade no qual você vai ter modelos dados sintéticos, datasets sintéticos, sim. Mas eu acredito que muito vai ter da sua própria propriedade intelectual. Aí eu vejo que a gente vai chegar numa camada maior de diferenciação e de valor competitivo dos negócios. Aonde, isso está democratizado, que a gente chama de singularidade. Todo mundo tem acesso a tudo da mesma forma, na mesma camada, do mesmo jeito. Duas coisas vão diferenciar. Uma, que perguntas você faz para esse modelo? 3, na verdade, tá? 1, que perguntas você faz? 2, que camada adicional você colocou nesse modelo? E 3, essas informações aqui, elas retroalimentam o modelo global ou elas se limitam à sua própria, a local, à sua própria organização, o que quer que seja? Eu acho que esses 3 níveis vão definir estrategicamente quem vai conseguir ter o diferencial competitivo maior e tá à frente, né? Tá sempre como pioneiro. Assim que eu enxergo. Interessante. E essa questão também de trabalhar os teus próprios dados, eu acho que deve dar uma assertividade muito maior em relação ao direcionamento de negócio, né? Sim. Porque tu utiliza a tua própria base, né? Tu utiliza teu próprio histórico e tu consegue daí trabalhar isso para edição, para futuro, a partir do seu negócio. Sim. Né? E não utilizando de forma genérica histórico de mercado como um todo, né? Então, acho que pode ser bem É o que a gente interessante. chama de contexto, né? Só apontando. Contexto é o que eu falo nas minhas palestras sempre sobre essa parte de LLMs. Se você fizer uma pergunta genérica, que é one shot, que a gente chama para o modelo, a mesma pergunta que eu fizer, que a Rafa fizer, que você fizer, que todo mundo fizer para aquele modelo, vai ter o mesmo output, a mesma resposta. O que você pode fazer é dar contexto para ele. Esse contexto ele pode ser fazer algumas perguntas amplas antes, pode ser enviar algum dado, alguma informação antes, pode ser fazer qualquer coisa que faça com aquele modelo, como ele é um LLM, ele está com uma camada gigantesca. Então, o que você vai fazer? Vai fazer ele reduzir para um subgrupo específico e ele vai perguntar tudo ali. Tem uma questão que o pessoal usa muito hoje em prompt, que é haja como um advogado e analise essa cláusula. Ele não sabe o que é agir como um advogado. O que você está falando ali reduz o seu escopo de busca e inferência para toda a parte de leis. É isso que você está dizendo para o LLM. E aí, quando você faz isso, ele, então, o processamento vai para esse ponto aqui. E aí você começa a construir o contexto. Esses contextos hoje, e aí é uma coisa, até comentei com você, que a gente conseguiu com uma das poucas empresas no Brasil que tem acesso a isso hoje, a Cloud, que é essa plataforma da Anthropic, eles lançaram ontem o Cloud 2.0.
que é o modelo de algoritmo deles e modelo geral de LLM, que permite que ao invés de 8K de contexto, ou seja, 6.700 palavras que você pode enviar para conversar e criar tudo isso que eu acabei de dizer, o Claude permite que você faça isso com 100 mil contextos. O que significa isso? Que agora você pode, no caso, dessa tecnologia, enviar um livro de 300 páginas de uma vez só e conversar e ele vai entender. Então, você vê que salto que é. A gente começa lá atrás com 4K no 3.5 do GPT. O GPT-4 tem alguns modelos que vão de 8 a 32, mas a maioria hoje tá em 4 e 8. E você já tem um modelo que está chegando 100K, né, que não está disponível para todo mundo ainda. Inclusive, se temos aí, semana que vem tem. Então. Com exclusividade. Mas, só que isso não é o mais legal. A gente está vendo modelos que vão chegar no mercado ainda esse semestre de 2023 com 1 bi. Nossa. 1 bi de contexto. Esse salto é gigantesco. Você muda tudo. E entra nesse nível que eu acabei de falar. 100K de contexto, você já pode pegar toda a informação da sua organização e imputar ali, você já cria uma camada única, sabe? Mas 1 bi. Tipo, eu não consigo nem mensurar isso. Acho que só as organizações elas vão ter que se preocupar mais, né, o que ela está imputando ou se aquela plataforma utiliza essas informações para o próprio contexto dela, para utilização, para apropriação. Como estava falando, né? Eu jogo lá um texto, ela se apropria e diz que o texto é dela depois, né? Embora eu só tenha pedido para ela corrija a acentuação, corrija o português, transforme para inglês, né? O texto, teoricamente, é meu. A tradução é sua ou a correção é sua, né? Então, a gente vai ter que estar muito mais preocupado em essas informações que eu estou imputando, elas vão virar um contexto público, todo mundo vai ter acesso a elas, né? Ou não, né? Então, isso é... Isso é que já existem modelos bem baratos. A Llama, por exemplo, é um desses modelos de 62 bi de parâmetros. Tu pode baixar no teu computador hoje e utilizar. Ela, claro, não vai ter a potência do GPT, por exemplo, mas existem uns modelos já que são open source, que você vai baixar, você vai utilizar, e é totalmente propriedade sua, não vai compartilhar com ninguém nem nada. Claro, precisa de um conhecimento de um time técnico para operar isso minimamente. Hoje é assim, mas usar um modelo aberto, um proprietário como esses que eu citei, traz toda a facilidade que tudo é controlado por eles. É mais como... a gente fala de SaaS, né? Software as a Service, a gente vai falar de AI as a Service, é a mesma coisa agora. Só que você pode ter seu próprio servidor, que é o caso que a empresa da Rafa deve ter. Você pode ter sua própria tecnologia, você pode ter seu próprio especificidade do negócio interno, sem passar isso para ninguém. E é isso que, na verdade, a maioria das empresas estão fazendo. As maiores vão fazer esse jogo e desenvolver algo só delas. Agora que você comentou isso, uma dúvida que eu tenho, que eu até perguntei no outro podcast de mobilidade elétrica. Às vezes a gente acha que a nossa tecnologia está muito distante do que acontece nos Estados Unidos, Europa. A gente tem tecnologia suficiente para criar o nosso próprio chat GPT sem precisar depender do OpenAI, por exemplo? Criar um modelo parecido, a gente não ter essas fontes de outras empresas grandes? Eu acredito 100%, assim. Eu acho que a gente tem uma síndrome do vira-lata. Eu ia falar isso. Porque, assim, enfim, eu já fui a alguns eventos pra fora de tecnologia e é muito engraçado, porque até o último evento a gente levou o time técnico e o time falou assim, tá todo mundo falando, por exemplo, a gente usa a OpenAI em alguns casos específicos de informações que são públicas, para coleta de informação pública de empresas, né? E eles falaram assim, ninguém... Assim, eles foram em várias palestras do ChatGPT e ninguém estava, de fato, construindo algo material de valor, no sentido de realmente construindo um produto que agregasse um valor no final do dia com eles. Estavam só fazendo testes. Então, tipo assim, o que a gente fez está fora da curva do que estão palestrando em grande parte aqui do evento. E outras empresas. Então... a gente tem uma capacidade enorme, assim, até se vocês pegarem as maiores startups do mundo, assim, sempre tem um brasileiro envolvido. Então, eu acho que sim, acho que a gente tem bastante capacidade adaptativa. A gente só tem um desafio que, normalmente, em machine learning, quem começa treinando antes tem um melhor modelo na ponta, tem uma vantagem, porque daí, imagina todo o treino dos modelos que eles já fizeram até aqui, a gente teria que começar do zero a treinar os modelos até chegar no estado da arte. Mas eu acredito muito, assim, eu acho que
A gente tem um time técnico aqui no Brasil, tem uma formação técnica muito boa e uma criatividade muito boa, adaptatividade muito boa. Eu acredito também, acho que pontuando bem a tua resposta, como eu falei, existem modelos open sources que foram criados por um conjunto diferente de pessoas. No GitHub existem vários, o pessoal pode pesquisar lá sobre LLMs disponíveis, né, esses modelos de linguagem, e você pode baixar isso e implementar aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Eu acho que a primeira coisa, a gente tem a síndrome do vira-lata, sim, para tudo, mas tem uma outra coisa também que a gente cresceu sendo impactado pela cultura hollywoodiana de que os Estados Unidos ou o mercado global europeu é melhor. A gente vive isso. E aí, isso é muito comum porque você pega uma empresa que vai lá e faz um copycat, que a gente chama de empreendedorismo. Muitas empresas bem-sucedidas no Brasil são copycats de empresas americanas. Mas por quê? Não é necessariamente pelo conhecimento, é maturidade de mercado. Então, basicamente, você olha para um mercado que é muito mais agressivo, que é muito mais competitivo, que é muito maior e tem muito mais riqueza, e você vê o que funcionou lá e você se pergunta, se lá, que é tão difícil, tá dando certo e aqui não tem, eu vou fazer. Então, esse atalho, e o brasileiro adora fazer isso, né? Esse atalho, esse copycat, se dá por isso, uma oportunidade fácil. Então, se eu tenho um mercado que, em tese, está alguns anos na frente, não necessariamente em conhecimento intelectual, mas em dificuldade, penetração, em competição, e eu olho e vejo coisas que já estão funcionando, eu venho e trago para o Brasil. A gente tem um exemplo gigantesco aqui em Floripa mesmo, uma empresa que foi vendida por 2 bi, que é exatamente um copycat de uma empresa americana, né? Então, eu acho que a gente tem muita capacidade aqui no Brasil, tem essa questão cultural também de olhar para essas empresas, mas tem muita inovação, muita inovação. A gente inova bastante e porque a gente tem muito problema para resolver. Então, como a gente tem tanto problema para resolver, tá aí um exemplo da Rafa. Talvez lá na Inglaterra, uma empresa desse segmento não tenha o mesmo apelo do que tem. Não tem nem mercado. Não tem o mesmo apelo. Então, a nossa cultura, a nossa particularidade, ela traz vantagens e desvantagens. E eu enxergo muito que se nós tivermos um pouco mais de apoio, isso de nível global no Brasil, que o empreendedor no Brasil é feito para não dar certo. Lá fora existe muito apoio, existe muito incentivo. Então, lá errar é bom. Aqui, você dizer que errou é ruim. Eu acho que essas particularidades do nosso mercado é que realmente dificulta, mas a gente tem potencial para fazer mais. Uma coisa que eu percebi no Web Summit é que esse assunto tá em pauta. Foi maioria dos painéis de lá, né? E os investidores, inclusive, estão buscando empresas... Não que o produto seja de inteligência artificial, mas que tenha na estratégia da empresa, que a empresa analise dados, que busque eficiência pela inteligência artificial. Vocês veem que os investidores brasileiros estão buscando isso também agora nas empresas, que eles estão prestando mais atenção? Como é que está o investimento para o mercado de IA? Eu vou só dar passar para a Rafa, mas só falar uma coisa. É super comum isso, porque há 12 meses era o Bitcoin e era a metaverso. É sempre um ciclo. A gente chama de FOMO, né? Fear of Missing Out. O investidor sofre da mesma coisa. Ele tá com medo de perder a próxima grande empresa e ele quer que você tenha lá, nem que o que esteja, na verdade, por trás sei lá, qualquer outra tecnologia que não seja. Então, enfim, eu acho que tudo é FOMO. Mas vou deixar a Rafa falar. Eu também acho. Eu acho que aumentou, sim, até... Algumas startups estão sofrendo um pouco nesse período de recessão, no sentido de que o dinheiro não está tão líquido no mercado para fazer captação, mas eu vejo que as de inteligência artificial ainda tem bastante mercado na parte de rodada de investimento, enfim, fazer um round. Qual que é o desafio? Como a gente está passando por esse período e tem muito investidor não querendo perder a onda ali, vai ter muito investidor que não entende do negócio e talvez não vai poder apoiar além do dinheiro. Claro que dinheiro é bom, mas normalmente é bom a gente ter sempre investidores que tragam pra gente o smart money, né? Então, o que eu falaria para as startups de que sim, tá um pouco mais fácil pra gente fazer a captação de investimento, mas que tem um pouco desses tricks, que são esses investidores que eles talvez não entendam tanto do mercado e que até por não entender, às vezes eles não têm tanta abertura de mercado para essa área em específico, e aí às vezes vai ser só o dinheiro pelo dinheiro. Então, pensar bem quem que realmente vai levar essas startups para o próximo passo.
que é complexo, né? E que boa parte, não tem um número para precisar, mas eu chutaria por pura maneira empírica aqui que 98% desse negócio não vão sobreviver porque eles não têm um modelo de negócio real, não resolve problemas reais. Eles estão no hype, tá enchendo de gente testando, experimentando, brincando, mas que não tem poder de compra, nem é um problema suficientemente grande para ser resolvido, né? A gente fala de hipótese de problema, hipótese de solução, hipótese de mercado. A maioria não tem mercado. E como é que era empreender antes desse hype? Aqui eu pergunto no sentido de tanto captação de investimento, mas as pessoas verem valor no produto, ver que aquilo era algo, vou investir, vai melhorar a eficiência da minha empresa, porque antes de todo mundo estar falando, eu acho que era uma coisa muito distante a inteligência artificial, talvez mais cara, não sei. E aí, direcionando a pergunta para ti, Rafa, também sobre ser mulher nesse mercado. Imagino que seja muito difícil, porque é um mercado de maioria de homens. Como é que foi se posicionar diante desse cenário? Dois mercados, na realidade, né? Porque ela está inserida dentro do ambiente de tecnologia, que é mais masculino, e também aqui, quando a gente fala financeiro, também é mais masculino, A Rafa né? falou assim, ó, isso é difícil 2 vezes. Não quero não dá aí que eu gosto, né? Aí que eu gosto. É aí que eu vou crescer. Bom, o setor financeiro é o setor que mais movimenta, enfim, dinheiro, né? Sim. Então, por que a gente entrou no setor financeiro? Porque também o setor financeiro faz modelagem há 30 anos. Então, todo mundo conhece o score de Serasa. O score de Serasa é a probabilidade de você ser um bom pagador vezes 1000. Então, se você tem um score de 900, você tem 90% de chance de pagar o crédito que tu tá adquirindo, sabe? Então, por isso o setor financeiro ele tem uma abertura maior para discutir sobre inteligência artificial, porque ele já conhece, ele já respira, é quase que o core dele ali, né? Mas o grande desafio como empreendedora é a gente provar que a gente sabe do que a gente está falando. Então, enfim, no começo da empresa até hoje, muitas vezes a gente vai para uma reunião com 15 cientistas de dados do outro lado. Uhum. E aí eles se apresentam assim, eu sou PhD em não sei o quê, Então eles chamam, assim, todos os principais cientistas para discutir com a gente na ponta. Uhum. E às vezes, quando vai nosso comercial que é homem, ele não passa por nada disso. Ele, assim, passa liso, sabe? Ninguém duvida de que ele tenha, do que ele esteja vendendo não existe, ou não funciona. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente passa. É do outro lado acreditar que a gente pode entregar. E aí, a gente venceu muito disso fazendo teste, obviamente. Então, os nossos clientes, eles testam a nossa plataforma antes de utilizar. E provando o ROI no final do dia. E aí o cálculo de ROI é muito fácil, tá? Quanto de fraude que eu pego? Quanto de churn eu tô prevendo para você corretamente no próximo mês? E aí, enfim, fica um pouco mais fácil de a gente apresentar um cálculo de ROI. Mas, de fato, é muito complexo, assim. Já fui muita reunião fiz a reunião sozinha, porque do outro lado começou a ler e-mail, a mandar mensagem, diversas vezes, assim. Recentemente também fiz uma reunião de um segmento específico e, assim, já de cara, tipo, a gente foi almoçar com um grupo de empresários e eles sentaram e perguntaram sobre o que a gente fazia e ele já, nisso eu não acredito, nisso não faço. E ficou lá, enfim, discursando sobre isso durante 2 horas. E eu tinha levado uma pessoa técnica do meu time junto comigo, enfim, pra esse almoço. E ele basicamente falou assim, nossa, Rafa, quantas reuniões dessas tu passa por dia? Eu falei, pelo menos 2, assim. Então, acho que é um pouco disso, sabe? E na faculdade já deve ter sido meio assim também, né? A maioria de homens, ou também tinha mulheres? Na estatística em específico tinha bastante mulheres, mas a gente trabalhava bastante junto com o time de ciência da computação, que daí era 90% eram homens, assim. Mas, enfim, eu acho que um ponto bem importante que eu não posso deixar de falar aqui é que muitas mulheres desceram o elevador pra gente. Então, quando a gente entrou, por exemplo, na Bolsa, na B3, quando a B3 contratou o nosso produto, foram 2 mulheres que contrataram, sabe? Inclusive, uma delas está no nosso conselho.
Outra mulher que é referência na área de prevenção à fraude é a nossa conselheira. E ela apoia muito a gente, ela indica a gente. Então, ao longo desse caminho, eu não posso deixar de dizer que que houveram muitas mulheres que realmente desceram o elevador e falaram: não, eu acredito nas meninas, pode botar o produto delas que vai funcionar. Isso fez toda a diferença, sabe? Então, eu acho que as coisas estão mudando. Assim como essas mulheres batalharam para chegar na posição que elas estão, e elas tiveram muito mais dificuldade do que a gente, porque elas eram, enfim, às vezes em outra época, em outra instituição, elas estão apoiando outras mulheres a conseguirem chegar lá também. Legal. Eu acredito bastante, né? Primeiro, parabéns pelo trabalho e a resiliência. A gente vive muito isso, né? Eu vivo muito isso no CMOs, assim, porque a gente tem essa frente que a gente puxa muito da questão de tentar ser uma voz que ressoa sobre machismo, etariedade, todo esse tipo de preconceito, não só relacionado às mulheres, mas especialmente, que é o que a gente mais vê, a diferença de salário, a diferença de respeito na mesa. A gente tem um episódio, a gente tem um negócio chamado The CMOrex, que são conteúdos que a gente tem, e são 3 CMOs, mulheres falando, e uma delas começa falando exatamente assim, de que ela acha que ela se pegou tanto a estudar, a se dedicar, porque ela queria se sentir segura, ela tinha síndrome do impostor, ela queria se sentir segura quando ela sentasse na mesa e ela pudesse passar 2 minutos falando do background dela. Ela fala assim, eu sou isso, eu faço isso, eu tenho isso. Sempre é necessário se provar, Sempre é necessário se provar. É cansativo, é desgastante, né? Faz parte da cultura não só aqui no país, mas em muitos outros países, mas muito aqui também, né? Aqui no Brasil cresceu-se nessa cultura da mulher, o lugar da mulher não era na frente dos negócios e etc. Então a gente vive muito isso e é uma luta ali de apoiar, de dar voz, de empoderar, de trazer essa discussão. E é curioso para trazer, eu não vou passar pano, quando a gente puxou esse tema dentro do nosso ecossistema, cara, tipo, vamos discutir sobre isso. 90% era só as mulheres. Porque não era só para as mulheres falarem sobre isso. Era para os homens terem consciência também de que eles são parte deste problema, que eles são o fator que realmente faz com que aquilo aconteça. E boa parte não participa, né? Não... isso aí é com os outros, não é o que faço. Daí também não adianta, né? Porque quem é o maior... Quem é... É o agente causador, aqui né? é o agente causador são os homens, né? Sim. Porque as mulheres também tem mulheres que são que é a machistas, cultura, né? Sexistas. Então, é exatamente isso, né? E o homem faz parte, né, dessa cultura, né? Então, ele precisa estar inserido para entender esse... Mas você quer uma coisa que eu acho? Eu particularmente acredito nisso. Eu acho que é muito, além de toda cultura, tem a ver com o medo, o incômodo. Porque, cara... Os homens, nós somos bons, fazemos as coisas acontecer, mas, cara, as mulheres, cara, faz muito bem. E se você quiser olhar para uma organização bem estruturada e você olhar de perto, mas dá pra fazer um raio-x, tem uma mulher lá por trás. Porque elas têm uma capacidade muito forte de conseguir serem muito mais estruturadas, muito mais organizadas, muito mais empáticas. Elas conseguem conectar dados de uma maneira como poucos. Então, eu acho que os homens têm um certo receio e medo de serem substituídos. Só que eu acho que não tem que ser visto como competição, mas como colaboração. E nem teve que ser visto o gênero, saca? Tem que ser visto, cara, a competência. Essas são as melhores pessoas para estar nesse lugar, então, ok, acabou. Skills, quem faz aquela... trabalha aquela skill melhor eu preciso de uma pessoa que seja um CEO. Cara, legal, quem são as skills? São essas. Legal, quem é a melhor pessoa para esse skill? É homem ou mulher? Não importa. E eu acho que tem 2 pontos, assim, um pegando o teu gancho em relação a se provar. Até uma vez um familiar me falou assim, mas você não acha legal, você vai pra reunião, um monte de homem, porque acontece muito, numa reunião eu sento assim, tem 20 homens e eu. E aí, você vai lá e você se prova, e eles veem que você tem conhecimento e tal. Exaustivo. Assim, a primeira vez pode ser legal, mas imagina tu ter que fazer isso sempre. Toda semana. É muito cansativo, sabe? É que a primeira vez tu acha que... estão duvidando. Depois tu começa a ver que ter certeza. Por uma característica, assim, né? É que acaba tendo necessidade de símbolos, né? Você precisa se ancorar no diploma, no case, no recorde. É que o negócio não deveria ser, né? Como tu falou, se provar. Né? É provar o negócio.
né? Como qualquer outro, né? Eu tenho 10 negócios que eu tô avaliando. Os negócios, qual é o melhor negócio? Não tem esse a mais, né? De quem é a pessoa que tá apresentando, né? O negócio mudar, é bom, ele traz solução. Tem que mudar o modelo do algoritmo do Isso, ser tem que humano. mudar. Tem que botar. O segundo ponto até que eu ia falar é em relação, que nem vocês estavam falando sobre trazer o homem também para essa discussão. Um ponto que eu sempre bato na tecla, lá na empresa a gente tem 50-50. E no time técnico, tá? Não é no que a galera fala, lá é 50-50, mas aí não é No suporte. em todas as... exato. É. Tem que ser em cargo de liderança Isso. também, tem que ser em todas as verticais. E uma coisa que eu falo muito lá, a gente não quer fazer o clube da Luluzinha. Foi o clube do Bolinha há tanto tempo, a gente não tá lutando pra fazer o clube da Exato. Luluzinha. A gente vai chamar os dois lados pra mesa porque a gente quer ter diversidade, mas a gente quer ter voz nessa diversidade. A gente não quer ter que ser sempre a melhor pra ter o mesmo cargo de alguém que talvez ainda tá em processo de desenvolvimento. A gente tem que se desenvolver 10 vezes mais pra... não. Perfeito. A gente quer, enfim, ter a mesma regra, a mesma comparação. Então, eu acho que é muito esse mindset, sabe? Não precisa se sentir em perigo porque a gente não tem a ideia de excluir os homens. Agora somos as mulheres em cargo de liderança, acabou. Não, vamos juntar e trazer diversidade em todos os sentidos, sabe? Eu acho que é muito da nossa ideia. Mas eu acho que o que você está trazendo tem muito ruído, né? Às vezes a maioria silencia e a pequena minoria faz bastante barulho. Eu acho que os movimentos que tem em torno desse tema acabam sendo muito mais barulho e ruído do que, de fato, um pouco do que você traz na sua fala. A gente quer sentar, ter a mesma oportunidade, todo mundo escuta, que a melhor ideia seja feita, mas existem os movimentos que apoiam o contrário, que querem sim, que querem retratação, que querem isso. E aí eu acho que isso que afasta, repele, até a maneira como a mensagem chega para a maioria. Então, se as pessoas não são esclarecidas, né? Mas eu, particularmente, acho que esses movimentos servem positivamente para incomodar. Porque o que acontece? Quando a gente tá num extremo, pra gente ir para o outro extremo, alguém tem que levantar a mão e começar a falar, olha, isso aqui incomoda, daí ninguém tá prestando atenção. Vai aumentando o volume, vai aumentando o volume. Então, assim, eu particularmente apoio esses movimentos que também são um pouco mais disruptivos, assim, porque eu acho que eles estão dando voz pra gente. Porque eu, por exemplo, talvez, eu não tô aqui, enfim, sempre batendo nessa tecla, mas eu tenho esse mindset, sabe? É o que eu quero, sabe? Eu não quero que nenhum homem da empresa sinta, não, olha, é uma empresa fundada por 2 mulheres, eu nunca vou poder ser um líder. Claro que vai, sabe? Vamos trabalhar isso junto, assim como as mulheres também vão. E a gente também vai analisar sempre o nosso quadro para ter 50-50, porque, obviamente, falando de probabilidades, a probabilidade de nascer homem e de nascer mulher é de 50-50. Temos 50% de homens no mundo, 50% de mulheres, então faz sentido que seja dividido. Acho ótimo. Uma pergunta que eu sempre fiquei me perguntando sobre IA também é a questão de criatividade, né? A potencialidade dela, será que já foi feito algum tipo de estatística em relação a, cara, quão criativa ela é, ou é mais ou menos que o ser humano? Porque o ser humano é muito criativo. Tem até que o Gustavo é muito criativo, né? Eu já não sou tanto assim. E a IA, ela tem uma criatividade limitada em relação a dados? Como é que é isso? Eu acho que ela pode ter muita criatividade, sim. Porque o que acontece? Imagina que ela vai treinar com dados e ela pode sugerir... óbvio que é com base nesse todo esse combinado de dados, mas às vezes a criatividade são correlações que tu teve no seu cérebro lá, tipo uma correlação aqui, bateu um neurônio com o outro e de repente tu teve aquela ideia. E aí pode ser algo parecido, assim. Eu acho que... Eu não sei se tu já viu uma música do Beatles que a criou. Com base... Tem uma IA... Isso tem uns 5, 6 anos, assim. Que eles treinaram uma IA pra aprender com as músicas dos Beatles e lançar uma música nova. E tu escuta. E realmente, assim, se falassem pra mim, olha, descobriram uma música dos Beatles que não tinha sido lançada e tá aqui, eu acreditaria. Tem. Enfim, então ela consegue criar. Mas é difícil, daí a gente vai ter que estabelecer o que é criatividade, né? Tem complementando o que a Rafa falou, tem um artigo acho que é na Harvard Review, ou é na MIT, não lembro, que é do Asimov, bem antigo, que chama como as grandes ideias são feitas, ou de onde vêm as boas ideias.
E ele usa um conceito que eu adoro, que eu levei para a vida desde que eu li o artigo, chama Cross Connection, né? Capacidade que você tem de conectar pontos que antes distintos e transformar isso em algo novo. Basicamente, na minha visão, essa capacidade que nós seres humanos temos é nosso contexto, nosso background, nosso repertório, eu diria a palavra. E aí ela tem repertório de sobra. Mas eu acho que não existe, até onde eu sei, nesse momento, ela fazer isso por si só. Nós, como operadores, vamos lá e damos inputs que provocam essas conexões, né? Então, a gente vai lá, exemplo Mind Journey mesmo, né? Você vai criar uma imagem, você consegue fazer coisas absurdas, a gente usa muito para várias coisas, cria coisas realmente inovadoras, criativas, mas sem puta ali, né? Agora, por si só fazer, eu acho que reunir esses dados, acho que talvez seja criado Creative GPT, que só a gente, sei lá, que por si só vai fazer, não sei. Vai ficar só fazendo isso. Mas, ó, eu queria te apresentar a Patrícia Peck. Ela é... Tu conhece? Conheço. Ela é da área de direito, muito focada em IA. Eu sou, enfim, super próxima. Ela é muito focada em dados, né? Em dados, exato. É uma conversa muito legal, às vezes. Enfim, eu faço a ponte, depois eu pra pego o nome conhecê-la. Ela... a gente tem umas discussões maravilhosas, assim. Porque imagina, por exemplo, quando tu treina um algoritmo, é como se fosse um cérebrozinho que tu treina. De quem que pertence? Ao cliente que treinou com o dado dele? Ou à empresa que tem o algoritmo, que sou eu? Ai... Não, De quem que pertence? É por isso... Cérebro? Porque se eu for trabalhar numa empresa e a empresa me ensinar um monte de coisa e eu sair e for pra outra empresa, o cérebro é meu. Sim. A propriedade intelectual é minha. Guarda compartilhada. Exato. Então, assim, e eu aprendi, enfim, uma linguagem de programação nessa empresa, fui pra outra e trabalhar na mesma linguagem de programação. Então, é muito complexo ainda essa parte de direito e é super interessante. Ela tem alguns livros escritos nessa área que é muito legal. Bem massa, não, gostei da referência, vou buscar depois. Porque a gente tava comentando aqui, a gente fez um break, e a gente tava comentando da dificuldade de ter referências femininas no mercado, de tecnologia, tanto na área do jurídico, quanto na de dados. De ter referências, que eu digo, existem várias, mas a gente não saber, ou a gente acabar sabendo mais de homens, né? Então, a gente tava compartilhando aqui algumas que a gente tem em comum. E aí eu queria continuar falando da jornada do empreendedorismo de vocês. Como é que foi o início ali da empresa, achar a sócia, montar a equipe, vender a ideia de vocês para a equipe? Se vocês puderem contar um pouco dessa jornada. Ah, legal. Bom, eu não sou aqui de Florianópolis, eu sou do Paraná. E eu trabalhava numa grande instituição financeira. Só no meu andar eram 300 pessoas. Assim, é gigante, assim, uma empresa internacional. E aí, na época, eu tinha o sonho de vir morar em Florianópolis. Comecei a distribuir alguns currículos. Uma empresa me chamou e eu vim. E aí, pedi demissão lá, vim pra cá. Cheguei na empresa. A dona da empresa me deu a chave da empresa na mão. Eu entrei e eu era a sexta contratada. Aí eu olhei, assim, em volta. Era uma salinha do tamanho da salinha desse podcast, assim, com as pessoas lá. E era isso. E eu me apaixonei. Assim, imagina, eu trabalhava num lugar onde o meu trabalho começava aqui e terminava aqui. E, de repente, todas as áreas da empresa onde você queira, enfim, contribuir, que você possa contribuir, você tem essa autonomia. Que é startup, né? Você construir algo junto com um time pequeno e ter essa força. Então, pra mim, foi bem disruptivo. Até uma amiga na época que trabalhava comigo veio e ela virou pra mim e falou assim: tu tá bem? Assim, o que aconteceu? E aí, a partir dali, foi a primeira startup que eu trabalhei. Eu não conhecia esse universo de startup, nem sabia o que era isso, assim, sendo bem transparente. E aí, eu até depois saí e fui trabalhar numa outra empresa grande, mas aí o bichinho já tinha me picado e eu quis muito empreender. Eu e a Thaís, a gente tocava na mesma banda. A Thaís era baterista, eu era baixista. E aí, na época, eu queria muito criar esse produto de auto machine learning. E falava e ninguém me entendia. Meus amigos estatísticos também, eles achavam que não fazia muito sentido. E a Thaís comprou a ideia. E ela é muito especialista na parte de desenvolvimento de produto. Então, ela fez todos os wireframes, preparou tudo. Logo, a gente foi acelerado pela Darwin. E 6 meses depois, a gente já estava dentro da bolsa, da Telecom, TransUnion, entre outras empresas, fornecendo a nossa tecnologia.
Foi uma jornada bem dura, de altos e baixos, montanha-russa todo dia, assim, às vezes tu tá lá em cima, depois tu tá lá embaixo. É muito complexo, a gente tem muita coisa contra a gente, né, como tu mesmo estava falando, assim, que é muito difícil empreender no Brasil, e de fato porque, enfim, a gente tem o mercado contra a gente, concorrente contra a gente, às vezes a gente tem gente de dentro contra a gente também, assim, no sentido de, pô, vamos juntos, sabe? Tudo quanto é lado. Exato, é tiro de tudo quanto é lado, assim, Mas é muito legal poder construir algo daqui, assim, no sentido de poder realmente trazer um produto de valor para o cliente e você ver o quanto você está apoiando o negócio, o próximo negócio do próximo cliente, sabe? E criando tecnologia disruptiva, sabe? Hoje eu sempre falo pro time, assim, eu nunca trabalhei com tanta gente boa na minha vida, assim, porque todo mundo é excepcional, todo mundo é muito bom tecnicamente no que faz. E hoje eu sempre falo pro nosso CTO, assim, eu acho que não existe nada inviável tecnologicamente que a gente não consiga fazer, porque a gente implementa cada coisa num espaço de tempo tão curto que assim, é surreal, é fora da curva mesmo. Então, acho que isso é o que dá mais gás pra gente, e também o que dá muito gás pra gente como empreendedora é poder tocar a vida das pessoas, no sentido de que nem, a gente tá fazendo a diferença mesmo. A gente tem 50% de mulheres em cargos de liderança, 50% de homens, a gente tem bastante diversidade dentro do time, é algo que a gente tá buscando muito, não, tá acontecendo naturalmente, mas a gente prioriza essas pautas lá dentro. Sim. A gente quer saber como cada pessoa, como ela tá naquele dia. Por exemplo, assim, antigamente tu batia ponto, ia lá, batia o ponto na empresa, entrava, trabalhava, batia ponto e ia embora, a empresa não sabia direito como você tava, quem você era. A gente é uma empresa que entende como aquela pessoa está naquele dia. Você pode não estar performando bem num dia, você é um ser humano, você pode estar com um problema em casa, tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Então, acho que esse cuidado que a gente tem com as pessoas que está fazendo a gente ir para o próximo patamar, que está fazendo a gente crescer como empresa, porque o mesmo cuidado que a gente tem com essas pessoas, a gente tem com o nosso cliente. Então, a gente é uma empresa que tem uma taxa de churn muito baixa, assim, porque a gente realmente acompanha o nosso cliente, cuida do nosso cliente, vê se ele tá bem, se ele tá precisando de alguma coisa. A gente ouve as dores dele, né? As empresas querem entregar um produto fechado, escalável. Se meu produto não resolve 20% do teu problema, tudo bem, porque só tem esse no mercado, você vai ter que ir com esse mesmo. Não, a gente quer realmente entregar um valor na ponta e fazer diferença. Mas é difícil, é uma jornada árdua. Costumo brincar que empreender é que nem ser um bebê. Bonitinho não, chora de manhã ou de noite, mas tá sempre. uma hora você vai se pegar chorando ali. Mas é um desafio muito grande, né? Eu, por outro lado, acho que o empreendedorismo me picou muito, muito cedo, né? Eu não sou daqui também, eu sou de Goiás, mas antes de estar aqui, eu moro aqui há 11 anos, eu acho. Eu morava no extremo norte, em Roraima, numa cidade chamada Boa Vista. E eu fiz faculdade lá. E logo na faculdade, eu lembro que na época que eu entrei na faculdade, eu tinha um estágio não remunerado durante um período. Olha só a história. Era um estágio não remunerado, que era no SESI. Eu tinha um estágio pouco remunerado, que era no Tribunal de Justiça. A gente foi responsável por implementar o processo judicial virtual, que é o ProJude. Então, eu ajudava os juízes e os conselheiros, juízes e desembargadores. A gente tinha uma frase, inclusive, lá que dizia que juiz acha que é Deus, desembargador tem certeza. Ministro, nem vou falar o que é. Você sabe que eu era aquele guri raquíticozinho lá, super novo, que tinha que andar com um pendrive, com o ProJudice e um scanner que tinha que passar o processo dos advogados para subir. Então, eu estava nesse processo de digitalização do direito. Conheci tudo Passei por esse estágio também. Então, você sabe bem o que eu tô falando. Sim. Agora, você imagina, você tinha que ter um negócio chamado máquina virtual do Java lá atrás para rodar esse negócio. Agora, você explica pro juiz que esse trem não tá funcionando. Foi uma fase bem apertada ali. Mas nessa época, à noite, eu era garçom, fazia faculdade e era garçom. E eu lembro que eu até perdi a minha colação, meu como é que chama? Quando você entra na faculdade? Meu trote, porque eu tava trabalhando. Era uma sexta e eu tava trabalhando de garçom e tal. E aí teve um dia acho que foi na terça-feira, um dos colegas que eu fiz na faculdade falou assim, no curso, falou assim, olha, cara, teve uma aula que tu faltou na sexta, antes do trote, que tu vai amar. Aí eu falei, qual o nome da aula? Ele falou, empreendedorismo. Aí eu falei assim, cara, nome interessante, né? Quando foi na aula seguinte, o cara começou com os Piratas do Vale do Silício, contando a história de toda a construção. Eu falei, caraca,
É isso. É aqui. É Cara, isso. que legal. Então foi na faculdade que eu conheci. Então a faculdade incentivava. Eu participei de 2 projetos de iniciação científica, que chamava PIBICT. A gente era incentivado todo semestre a criar alguma coisa, como era uma faculdade de tecnologia, criar alguma coisa. Eu criei na época, junto com esse meu outro colega, um software que era... A ideia na época, isso 2007, eu acho. A ideia na época era um software para supermercado que você pudesse fazer compras online. Olha só. Olha só. Olha a Acho que tá voltando isso aí. Acho que tem futuro. Tem futuro, né? A gente só tava na época errada. Errado. Depois a gente teve uma outra coisa lá que era a locadora, para você não precisar ir na locadora também, você podia fazer esse aluguel online. Netflix não viu a gente na época. Olha só. A gente só tava no lugar errado, na hora errada. Cara. Aham. não é- Então, de lá pra cá, eu empreendi várias vezes, fiz várias coisas legais aí, que umas coisas deram muito certo, outras coisas não deram tão certo, mas nunca foi algo que realmente explodiu assim, né? E acho que a minha vinda para Floripa foi muito curiosa, porque eu estava numa outra cidade, eu tinha uma startup de educação, que era inclusive... A gente tinha muita amizade no meio jurídico, né? Eu sempre cresci muito aqui nesse meio. Então, eu tinha amizade com 3 auditores federais e eu era muito conectado com essa galera e a gente começou, na minha cidade, tinha uma cultura muito grande na cidade que eu morava de concurso público. Então, era só concurso público. A cabeça das pessoas era concurso público. Então, eu era o cara que pensava em empreendedorismo, cheio de ideia, e todo mundo pensando qual concurso eu vou fazer. E aí, acabou que um dia, conversando com um professor de concurso público, ele falou assim, tu que é cheio das ideias, não sei o quê, podia criar um produto X para ajudar os concurseiros. E aí, né, fui lá, reuni gente boa e criei um aplicativo voltado para concurso público, que basicamente era um aplicativo que as pessoas podiam responder as perguntas. Quando elas errassem, a resposta que tinha o que era correto era comentada por auditores federais. Essa era a ideia. E eram esses caras. Então, isso já foi mais algumas ideias que foram executando. E eu estava numa cidade vizinha, chama Manaus, nessa época, atrás de investimento. Estava atrás de dinheiro desde aquela época, acho que nunca parei. E aí, o que aconteceu? Um sócio meu, nessa época, falou, cara, a Vivi, minha noiva, recebeu uma proposta em Floripa, para ir para Floripa lá, ser psicóloga. Bora! Aí eu falei assim, cara, sei lá, coisa diferente, eu já tava me sentindo limitado naquele cenário, né? Eu tentava e todo mundo só falava de concurso público, eu falei, eu quero... E aí eu falei, bora. Aí peguei, voltei pra minha cidade, falei com meu pai topou, meu pai militar, né? E aí meu pai topou patrocinar e fazer a parada toda, que é empreendedor, né? Já tinha vendido até o PlayStation. Investir lá no outro investidor, meu pai. O meu bootstrap lá, né? O dinheiro... Family, Friends Family and Fools. Friends, exatamente. E já tinha vendido até o PlayStation pra continuar empreendendo, né? E aí eu decidi vir, faltando uma semana, o pessoal falou, Gustavo, a gente não vai mais. Que coisa boa. Aham. Notícia Olha boa, né? só. Pra- Esqueci de Falasse comentar. antes do PlayStation. De comentar, a gente Que detalhe pouco importante, né? eu ia com vocês, toda referência, chegou lá. E aí eu fiquei naquela, cara, eu vou pra Floripa ou não vou? Eu lembro, cara, eu não sabia nada sobre Floripa. Eu lembro que eu falei assim, putz, eu jogo tênis, né? E eu falei assim, pô, o Guga mora lá. Ó, Eu falei assim, deve ser um lugar bom. referência boa. Eu falei assim, o Guga mora lá, deve ser um lugar bom, eu pensei, né? Eu falei assim, mas peraí, tem uma outra coisa legal, lá tem tecnologia. Eu falei assim, perdida eu não vou ficar. Você tem tecnologia, o Guga mora lá. tem Qualquer alguma coisa bata na boa- porta lá. Tem alguma coisa boa Vai nesse ter lugar. o que fazer. Vai ter o que fazer. E aí eu vim, aconteceram várias coisas, empreendi de novo aqui, construí área de marketing de várias empresas, ajudei várias empresas a ser vendidas, terem exit. E a última organização que eu tava chamava Bling, eu tava como líder de marketing growth nessa empresa. A empresa cresceu bastante, né? Resumindo bem a história, ela cresceu bastante durante a pandemia, a gente foi vendido por mais de 500 milhões para o grupo Local Web, passou a fazer parte de um grupo maior de empresas, e ao longo desse processo eu já tinha criado uma comunidade quando eu era CMO de uma outra empresa que também foi vendida, que chamava Compass. Eu criei o DCMOs nessa época com a ideia de reunir pessoas boas para trocar ideias. Eu sempre tive algumas palavrinhas meio que mantras, né? Eu sempre me perguntei assim, quando eu ia resolver um desafio, algum problema, como uma pessoa mais inteligente do mundo resolveria e pensaria sobre isso? Essa era a minha premissa. Então, tipo assim,
sempre que eu tô resolvendo um problema e eu não consigo achar uma solução, eu penso assim, cara, existe uma solução, ou eu tenho que identificar onde é que tá acontecendo o problema. Tem alguma coisa aqui. Foi isso no nosso processo de vendas, por exemplo, agora. Só que naquele momento eu estava construindo um negócio dentro do mercado de SaaS, que era novo, e dentro de dentro desse mercado, que era o mercado de onboarding. E eu me fiz essa pergunta, eu pesquisei e vi, tinha pouquíssima referência. Eu falei, cara, acho que não tem essa resposta. Mas um conjunto de pessoas vai ter essa resposta. E eu peguei e mandei 20 e-mails, hackeei lá, usei o e-mail Hunter na época. Hackeei, mandei mensagem pra um monte de gente, 8 pessoas responderam, 7 compareceram, e numa pizza, e nasceu o DCMOs ali. Então, eu criei um negócio para resolver o meu próprio problema ali naquele primeiro momento. Só que isso continuou sendo um side project durante muito tempo. Então, eu continuei sendo executivo de várias empresas, fazendo tudo que eu faço. Quando eu saio do pós-venda da Bling, eu decido falar que eu vou tirar um sabático. E empreendedor que é cheio de ideia não tira sabático. Durou mais ou menos isso. Você lembra, né? Eu já lembro bem essa fase. O Felipe tá com a gente, já tá comigo há bastante tempo. É a C2R, aqui, o escritório que cuida da gente ali, de tudo. Recomenda, tá? Ganhamos processos, inclusive. Hashtag fica a dica. Fica a dica. Teve alguns dinheiros que entraram na conta. Graças a isso, então C2R traz dinheiro para sua conta. Então a gente... eu decido então empreender, né? 2 semanas depois, 1 semana, 1 mês ali. Eu pensei, cara, eu vou resolver outro problema de novo. Eu falei assim, eu levei tanto na cara ao longo desses mais de 10 anos enquanto profissional, e eu quero criar alguma trilha que seja ideal para que a pessoa possa se conectar nisso e aprenda, né? Só que a minha premissa era, eu não quero que eu seja a pessoa ensinando tudo. E aí eu fui lá e tive a ideia de criar o Road to CMO, que é esse programa educacional, que reúne 43 executivos de todo tipo de empresa para ajudar os futuros líderes de marketing atuais a crescerem na carreira e ter todo esse roteiro, né? Então aí nasce o Road to CMO, depois de ter nascido a comunidade. Eu levanto $500 mil de investimento, processo qual vocês também participaram e assessoraram. Viu? Eu falei que leva dinheiro para sua conta 2 vezes, esqueci dessa parte. A gente recebe investimento de $500 mil ali, 455 mil para viabilizar o início do negócio. Em dezembro, aí volta para a parte do AI, né? Eu tenho um background técnico, eu sempre adorei tudo isso. Especialmente parte de banco, álgebra relacional, essa coisa toda sempre foi uma coisa que eu sempre adorei. E eu começo a ver o movimento das IAs de novo, voltando à tona, coisa que eu já fazia um pouco lá atrás. Eu decido criar uma IA para mim e usar uma lógica de... recursiva de fatorial. Eu pensei, cara, dá para usar fatorial em camadas aqui dentro dessas IAs, criar contextos, algoritmos e modelos. E eu criei um negócio desse para mim, né? E aí, um dia, eu conversando com um dos meus colaboradores, ele falou, eu já tô usando esse negócio de IA, GPT, mas né, não tá rendendo. Eu falei, usa essa lógica aqui. Aí eu passei para ele a lógica, esse método. Ele usou 1 semana depois e falou, cara, minha produtividade aumentou mais de 3 vezes. Eu deixo aberto agora aqui para mim do meu lado. Eu falei, que legal, só que eu tinha mostrado o algoritmo no meu computador para ele, da forma como eu usava e as coisas que eu tinha criado. Ele falou, mas é o seguinte, eu quero usar o teu, aí do teu computador. Eu falei assim, não dá, porque tá aqui e tal. Aí ele falou assim, tenta fazer. Eu tentei fazer uma APK, mas deu tudo errado, porque fazia muito tempo que eu não programava. Até que isso meio que se espalhou. Queremos método, queremos algoritmo, queremos método, queremos algoritmo. Reuni com o engenheiro, a gente fez uma parceria, criou o CMOs aí, e aí 4 meses depois, que é o estágio atual, a gente está em 40 países, 8 mil usuários, fechou parceria com a Microsoft, que top. Com a Microsoft, com a Amazon, agora com a Anthropic, tem também uma proximidade muito grande com a OpenAI, porque a gente consome muito eles, e tem diversas pessoas no Brasil utilizando. Para essa fase, a gente está fazendo, inclusive, spoiler, né? Porque vai aparecer depois desse episódio. A gente vai virar uma spin-off ali, o CMOs aí, porque, enfim, por questões de vários motivos ali. Mas ainda, essa plataforma parece tudo bonito, mas ela não monetiza, né? A gente vai começar a ter um modelo que vai monetizar de fato. A gente ficou 4 meses em beta. E o DCMOs educacional EdTech é outro negócio que monetiza, tem vida por si só. E sim, a gente chora de manhã, de tarde ou de noite, depende. Se tu não chorou ainda, vai chorar. Depende muito do momento. E é um desafio muito grande, assim. Eu, por outro lado, não tocava numa banda, então não tinha um baterista para me acompanhar. Eu não tenho sócios, eu sou empreendedor solo. Mas se você estiver nos ouvindo e for uma pessoa de operacional, financeiro ou vendas... Mande o currículo. Mande o currículo. Estou aceitando aí, estou em busca de sócios aí para 3 frentes.
finanças, marketing e operações. Vou quebrar um pouco o protocolo, vou pedir pro Felipe aproveitar que nosso CEO tá aqui também, contar um pouquinho da história da C2R, pode ser? Pode, claro, com certeza. A C2R também nasceu nesse meio que tu tava lá atrás, né? De digitalização, né? Então, eu trabalhei em escritório de advocacia, né? Trabalhei nesse ambiente desde setor público a setor privado em escritório de advocacia. Quando eu estava me formando, bateu aquele mosquitinho que também que te picou ali do empreendedorismo. Eu já também tinha fundado uma empresa júnior aqui em Florianópolis, grupo de estudos, um monte de coisa. E bateu mais uma vez, né? No final da faculdade, terminei a faculdade, eu já estava dentro do escritório de advocacia, mas eu falei, não é isso que eu acredito, né? Mais ou menos o que aconteceu também contigo, né? Quando tu saiu de uma grande organização e veio para uma pequeno negócio. E eu falei, cara, não é isso que eu acredito, não acredito como é que é esse relacionamento com as pessoas dentro do escritório, não acredito nesse relacionamento com os clientes e como a gente atua na prática jurídica. Então, não faz sentido para mim, né? E foi com isso, pautado nisso, que a gente desenvolveu a C2R, né? Então, ter um relacionamento muito próximo com os empreendedores, com o negócio, entendendo do seu negócio, entendendo da estratégia do negócio, para daí sim vir o jurídico e se inserir, né? O jurídico é para fazer parte da estratégia do negócio, né? Tem que trazer dinheiro para a mesa, né? O jurídico não pode ser passivo e acreditar que deixa o empreendedor bater na minha porta e daí eu respondo. Não, eu preciso ter essa proatividade, né? E com isso, e dentro de um ecossistema que a gente tá, que é Florianópolis, tecnologia, associamos as duas coisas e criamos a C2R aí, né? O projeto começou em 2017, mas a gente foi fundado em si em 2018, aí tá há 5 anos dentro dessa jornada, impactando mais de 300 negócios por 11 estados brasileiros e 5 outros países também, então a gente tem negócios fora, então é bem bacana. É muito gratificante ver também, a gente estava falando muito aqui também de igualdade, né? De trazer também outras pessoas, embora os sócios sejam somente homens, hoje a gente tem metade da equipe da C2R homens, metade da equipe mulheres, né? Então isso também era algo que a gente sempre discutia e falava, porque acredito muito que muitas das vezes, a maioria das vezes, mulher é muito mais competente que o homem. Né? Muito mais competente que o homem. E o homem se força para dar aquela segurada para se proteger. A Rafa que não, mas é verdade. Eu acho para muitas das coisas onde requer também mais sensibilidade, a mulher é essencial, assim. Então, foi acreditando tudo nisso que a gente desenvolveu essa 2R para criar também esse laço aqui que a gente está falando, né? A gente acredita muito em ecossistema, a gente acredita muito em compartilhamento, porque somente assim que a gente vai desenvolver o mundo, né? A gente tendo esse diálogo, a gente trazendo outras visões, outros conhecimentos, a gente agrega como um todo e faz um país melhor, um mundo melhor, uma sociedade melhor, que evolui de forma muito mais eficiente. A pergunta que eu tenho desde a hora que eu cheguei, na verdade já tinha essa pergunta na minha cabeça, o que é C2R? Ah, boa. C2R na realidade, escritório de advocacia só pode ter nomes que são ou nome, ou sobrenome, ou, né, uma abreviação de nome e sobrenome dos sócios, das pessoas que estão ali, né? Então, o C2R é Costa, Rodrigues e Rose Advocacia, né? Então, juntando tudo isso para a gente ficar mais próximo mais de tech. todo mundo, mais tech também, a gente fez o C2R. Legal. Boa, né? E ali o símbolo é um... Ah, não tá ali. Mas é um C2R ali, ó. Aqui também. C-R. A melhor coisa a comentar, né? Que a combinação de cores e tudo do pessoal do C2R é o seguinte: você não chega aqui, os caras estão de terno, gravata, então eles gostam de quebrar o padrão pra falar, cara, aqui é próximo de você, somos amigos, vamos tocar, faça análise do marketing aqui, né? Não, com certeza. E é uma... Como eu sou muito da parte de programação e tal, eu sempre estive muito distante do mundo jurídico. Mas quando eu comecei a empreender, eu vi o
quanto é importante você estar próximo ao seu jurídico e bem assessorado. Perfeito. É muito importante, assim, eu até falo para os investidores, para os empreendedores que estão começando, já comece com um escritório bom, assim, de sua confiança e que seja próximo a você. Porque no final do dia, é um dos pilares que mais apoia a gente no nosso dia a dia, assim, é super relevante. Por mais que seja tecnologia, health, enfim, qual seja o segmento do empreendedor, é muito importante. É um investimento que pode ficar caro se você quiser economizar no começo. É o melhor investimento. É o melhor investimento. E a gente tem um caso recente até, né? Muito recente de uma discussão sobre contratos e etc. Que até consultei o senhorinha e a gente discutiu sobre que poderia ser um problema lá na frente. Então, acho que você ter um escritório que te ajuda, você ter... Não só o escritório, mas você buscar conhecimento mínimo sobre o que funciona, o que não funciona, como é que é. E ter um respaldo sempre de um jurídico é importante. E eu até comentei isso com a senhorinha que... acho que uma semana ou 2 atrás, eu estava vendo um vídeo no TikTok e o Abelio Diniz, ele começa falando no vídeo, Abelio Diniz do Grupo Pão de Açúcar / Carrefour, ele começa falando assim, que já fez muita coisa, etc. E ele tem um grande arrependimento, e o maior arrependimento dele é um contrato. Um contrato mal feito. E ele fala que isso, quem conhece a história sabe do problema que ele teve com o Carsino, que é dono do Carrefour, francês lá e tal. E ele fala que ele não se arrepende do negócio em si, porque foi um bom negócio, que teve aprendizado, mas que o contrato foi um problema. E às vezes, aí você quer pegar um exemplo brasileiro que o contrato foi o problema, Eduardo Saverin, que era o co-founder do Facebook, tinha 30%, foi diluído e saiu de lá sem nada. Então, se ele tivesse um advogado, se ele tivesse alguém para acompanhá-lo, Com certeza. teria sido diferente. É importante, né? É importante. O Thales Gomes também comenta, né, que a gente precisa estar bem assessorado desde o começo, né? Desde o dia zero, né? Quando a gente está montando negócio, normalmente é aquele momento que a gente menos olha para o jurídico, né? Mas as ações que a gente toma naqueles momentos, ela tem um impacto para a vida inteira do negócio. A gente está falando de IA. A gente tá falando muito de dados. Tu imagina tu pegar uma base de dados que tu não poderia. Tu pode ter levantado todo o teu negócio a partir de algo que não poderia. Lá na frente chega alguém, trava. Quando a gente fala de marca, né, é muito comum também as pessoas olharem, fazer a marca e depois, lá na frente, vem, né? O caso do Peixe Urbano e Hotel Urbano, né? Que foi uma briga gigante em relação à marca. Então, tu tem que tomar certas precauções para que o negócio ele sobreviva, né? Claro que o jurídico não tá aqui, não tá, né, nesse contexto para parar o negócio. O jurídico, ele tá como que a gente pode fazer mais negócio de forma correta, né? E segura, né? Se for para dar errado, que dê no contrato. A gente que é empreendedor, a gente é tudo, né? A gente é contabilidade, financeiro, RH, enfim, vendas, desenvolvedor. Mas a única coisa que a gente não pode ser é o nosso próprio jurídico. Assim, porque a gente realmente, eu imagino mesmo que a pessoa tenha conhecimento jurídico, é importante ouvir outras visões de quem tá vendo o mercado. Porque o que mais tem, que a gente mais vê é história de startup que fez uma captação de investimento com um contrato que foi prejudicial, que deixou ela amarrada, que fez um M&A de forma inadequada e o empreendedor acaba saindo sem nada no bolso. Algum contrato, alguma execução de algum cliente que pode prejudicar muito. Então, realmente, é um principal pilar ali. Desculpa, pode falar. Uma vez eu ouvi um insight bem legal, não vou lembrar de quem, mas que o empreendedor, ele tá sempre arrumando tempo, o que ele menos tem é tempo. E aí, ter essas consultorias parceiras do lado é uma forma de tu comprar tempo. Sim. Porque tu não vai despender energia aprendendo, entendendo pra fazer, tu vai delegar, né? E ali tu ganha tempo pra desenvolver o teu business, o que tu sabe já. Então eu achei muito boa essa analogia. Eu acredito que a gente fala muito de teste, de experimentos, disso, daquilo. Eu acho que a única coisa que você não deve fazer experimento é no jurídico. Não experimenta. Deixa eu ver qual versão desse contrato vai me ferrar. Vai me ferrar menos aqui. Eu acho que deu 52%. Não vai por esse caminho. Eu acho que o jurídico é... Mas eu diria... Faria um disclaimer que eu diria que... Aí eu pego um pouco minha própria experiência... que o financeiro é extremamente importante também. Se você subestimar o financeiro, cara... Ou você domina, ou você tem alguém muito bom perto de você. Porque senão é um problema tamanho família também. Já queria aproveitar e engatar aqui, né? Então, que dicas
né? Vocês dois têm uma trajetória super diferente, né? Mas você empreendendo sozinho, você empreendendo, né, com outra pessoa também, né? Tem times. Mas que dicas vocês dariam para pro empreendedor, né, do que não fazer? Né? A gente fala muito do que fazer, né? Olha, contrata jurídico, faz um negócio, faz um modelo de negócio, valida, vende, né? Mas o que não fazer? Né? O que para vocês ficou muito evidente, assim, o que eu tive de problema e eu dou dica pro outro, falo assim, cara, não faça isso. Eu acho que não acho que você é um super-homem. Você não é. E você vai quebrar e você vai prejudicar o teu sonho, as pessoas que acreditam em você, as pessoas que te acompanham. Peça ajuda quando for hora de pedir ajuda, busque referências para conversar. Não ache que você vai ter todas as respostas, porque você não vai ter, e não queira parecer que você tem. A gente passa por muita coisa durante o dia inteiro, é muito difícil. A gente vê nas notícias só a glória, 1%, e as pessoas vão te vender essa manchete porque é uma coisa que é para acontecer dessa maneira. Mas não tente ser um super-homem, uma super-mulher ou qualquer coisa na frente da organização. Saiba pedir ajuda, saiba levantar a mão, saiba ter um autoconhecimento e avaliar quais são teus pontos fracos, o que você precisa de complementariedade dentro da tua organização. Eu não subestimaria 3 coisas dentro de empreendedorismo. Não vou nem falar de mercado, validação, essa coisa toda. Não subestime o jurídico. É extremamente importante e é algo que vai te prejudicar. Não subestime o financeiro. E por mais que muita gente fale, mas não pratique, a cultura é a coisa mais importante dentro da tua organização. Porque é como as pessoas vão te ajudar a construir o sonho que tu sonhou, como elas vão se sentir bem com isso, vão ser valorizadas, como elas vão se sentir parte de algo maior que elas mesmas, porque a gente fala que o propósito é algo que virou coisa comum de se falar, mas se as pessoas não estiverem conectadas, se elas não estiverem sendo reconhecidas, sendo bem remuneradas, sendo reconhecidas, tendo uma visão de crescimento, saber o que valores são importantes dentro da tua organização, elas vão estar te dando o trade-off lá. Você paga elas e elas te dão o que elas podem. Esse foi profundo, né? Esse foi e é muito legal pra levar, né? E você? Agora eu me lasquei, né? Falou tudo Esse isso. é o pior de ficar por último, né? Eu queria ter deixado, né? Eu acho que um ponto em relação até não ser super-herói é não ser estrelinha. Eu acho que a gente, dentro do mundo de empreendedorismo, a gente vê muito empreendedor que tem esse tipo de postura e é muito complexo até a gente se aproximar, enfim, se ajudar. A gente tem uma teoria dentro de casa, assim, que a gente trabalha muito, que é ninguém chega sozinho a lugar nenhum. Então, a gente que é empreendedor, vamos se ajudar. Se outro empreendedor tá precisando, às vezes, de um pedacinho do seu produto, a gente empresta, sabe? A gente tá aqui, usa, assim, faz conexão. Então, acho que é esse ponto por não ser estrelinha, sentar todo mundo e discutir e tentar se ajudar. Eu acho que a gente, como eu falei, a gente já tem o mercado contra a gente tem concorrente contra a gente que é empreendedor, gente, vamos se abraçar e vamos crescer juntos, sabe? A questão da cultura, eu acho muito relevante. Eu acho que a jornada tem que ser... não deixe a jornada ser tão pesada assim, não valer a pena chegar lá. Acho que a jornada tem que valer a pena quando você chegar lá, enfim, quando a empresa crescer, quando tiver um produto de relevância no mercado. Porque senão a jornada te mata, né? Chegue lá vivo. Seria eu acho que esses são os principais pontos. Eu diria que manchete de revista não te faz uma startup bem sucedida. A gente, um pouco do que ela falou de estrelinha, né? A gente vê muita gente que gasta energia demais para querer aparecer, para estar para usar PR, para isso, para aquilo, e enquanto a organização está sufocando, né? Se tem, depois de tudo isso que a gente falou que é super relevante, vendas resolve qualquer problema. Vendas é o remédio para tudo. Venda primeiro, tenha um fluxo de caixa garantido, tenha um financeiro bem estruturado, vá até onde você consegue sem dinheiro externo, e depois você pensa em outras coisas, porque é muito fácil se ver distraído. É muito fácil se ver gastando energia onde não deve gastar. É muito fácil perder o foco. Ainda mais quando você é criativo. Hashtag fica a dica. Então, assim, tenha o foco. Tente implementar esse foco e crie hipóteses ao longo dessa jornada de premissas do que você vai chegar a partir daquele ponto. Não tem nada
mais prejudicial para uma estratégia do que uma ideia nova. Uhum. Então, tem um pouco de foco. Legal. Sabe o que eu achei legal? Que os dois falaram de pessoas, de cultura. E nos outros podcasts que a gente já gravou, a gente também falou muito de pessoas e cultura. De sócio, de não passar a jornada sozinho. Então, mesmo que a gente, né, tenha IA aí no mundo, robôs, acho que isso nunca vai deixar de ser uma pauta. Ter pessoas no time, das pessoas estarem junto, aliadas à tecnologia. Então, que veio para ficar, vai melhorar nossa eficiência, mas que não vai substituir a gente. Foi muito legal a conversa aqui hoje. Prazer em conhecer vocês melhor, a história de vocês. Felipe também, por estar aqui como host comigo também. Quero que vocês deixem um recado final pro pessoal, as redes sociais, se tiver algum link também a gente vai disponibilizar depois. Eu acho que, enfim, quero agradecer, né, por todo mundo que ouviu a gente até aqui. Também, se quiser seguir a página da DataRudder, a gente tem tanto no LinkedIn quanto no Instagram, é DataRudder. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o que a gente está fazendo, a gente é super acessível, pode me contatar, também tô no LinkedIn, enfim, tô em algumas redes sociais. E o que eu queria deixar esse recado até, como essa pauta de empreendedorismo feminino que a gente falou, é pra gente ter mais mulheres empreendedoras, sabe? Eu acho que é uma jornada difícil, mas que tá cada vez se tornando mais fácil, porque a gente tem se ajudado muito, as mulheres que estão empreendendo. Então, quanto mais mulheres empreendendo, acho que a gente consegue se ajudar cada vez mais. E é isso, mulheres empreendedoras queiram conversar comigo pra gente chorar junto de noite, pode me contatar que a gente, enfim, sou super aberta pra esse tipo de discussão. E qual que é o teu LinkedIn ou O meu redes é aí pra... Rafaela Helbing. Então tá feito. Vai estar em algum lugar. Aqui, em algum lugar. Bom, eu quero agradecer também, obrigado pelo convite, muito bom poder trocar essa ideia tão bacana. Também parabéns pela convidada, pela Rafa, foi muito legal a discussão, acho que enriqueceu todo o nosso debate. Você pode me encontrar no LinkedIn, acho que é a coisa mais fácil, Gustavo Storck, e as redes da CMOs aí, acho que eu vou falar mais aqui, a gente é o tema de inteligência artificial, cmos.ai, eu jogar no Google também você encontra. Para empreendedores e tudo mais, eu diria, cara, a gente é muito viciado em tentar encontrar problemas para nossa solução, né? A gente cria a solução e depois vai atrás de problemas. Eu acho que isso resolve isso, eu acho que isso resolve aquilo. Parta de uma premissa de que você está resolvendo um problema real ou você está criando uma inovação em cima de um mercado mal atendido, né? Como você vai posicionar isso, como você vai colocar isso é bem importante. E para finalizar, eu diria... A gente fala de pessoas e tem um nível de pessoas que eu acho que muda o jogo, isso mudou muito o nosso jogo, no CMOs aí, no CMOs Marketers, que é busque conselheiros, né? Com inteligência artificial, o que quer que seja, cara, nada vai substituir uma pessoa que já fez o que você está fazendo várias vezes e sentou em várias cadeiras diferentes e vai te dar uma perspectiva que você não conhece. E te dá um insight de fora, né? Nossa, às vezes você já tá viciado. Eu pegar meu celular aqui, meu conselheiro, essa semana mesmo, tava numa situação, mudança de modelo de negócio, B2B, o cara mandou 4 bullet points. Eu sentei na cadeira e fiz assim. É isso. Então, busque pessoas de referência para te ajudar, para te auxiliar e contrate a C2R. Obrigado, pessoal. Foi muito bom esse papo, muito bom. Acho que quem está escutando teve muitos insights também. A gente provoca, né? E isso é o objetivo, né? A gente provocar para a gente fazer uma sociedade, um negócio melhor, né? E ter pessoas aliadas a gente. Então, obrigado também, Nicole. Obrigado, Gustavo. Obrigado para você também. Obrigado a todo mundo que está escutando. E estamos acabando hoje. Isso, estamos acabando. Os contatos da C2R também vão estar aqui disponíveis nos links. @ C2R Advocacia no Instagram, C2R Advocacia no LinkedIn. O meu contato no LinkedIn é Nicole Sueiro. Felipe... Felipe Senhorinha Rose. Isso. Colocou Senhorinha, só tem eu ou meu irmão, fica bem fácil. Só já olhar conecta um, os dois. Né? E é isso, gente. Obrigada e até mais.